A história começa com um casal em um encontro. Os dois se preparam para se jogar num rio caudaloso e se amarram um ao outro para ficarem juntos para sempre. No entanto, numa reviravolta cruel do destino, o terrível Caminhão-kun surge do nada, atravessa a floresta e os atinge em cheio. Momentos depois, nosso protagonista Daisy acorda, chocado ao ver como é o paraíso. Uma mulher explica que aquilo não é o paraíso, e que ela é uma guia para aqueles que chegam a este mundo. O nome dela é Annette, e ela revela que Daisy foi escolhido e transportado para este novo mundo. Um dragão assustador passa voando enquanto Annette explica que este mundo está envolto em escuridão, e Daisy foi escolhido para ser um herói que trará luz a ele. Daisy, porém, não se vê como herói de jeito nenhum. Ele era só um cara tentando cometer suicídio duplo com a namorada, e agora foi trazido para um mundo estranho. Annette se prepara para fazer um discurso inspirador para que ele queira ser um herói, mas fica chocada quando Daisy faz o que faz e tem uma overdose de pílulas sedativas. Annette purifica as toxinas do corpo dele, mas Daisy diz que ela está na verdade o incomodando. Annette exige que Daisy se torne um herói para cumprir sua grande missão de salvar este mundo, mas Daisy só procura um lugar para parar de viver. Daisy continua engolindo suas pílulas, mas Annette o lembra de que ele é o escolhido. Daisy aponta que nunca decidiu ser escolhido, mas Annette explica que o Caminhão-kun é, na verdade, um caminhão de seleção de outro mundo. Entre as muitas pessoas no mundo antigo de Daisy que viviam vidas infelizes, apenas aqueles atingidos pelo Caminhão-kun de outro mundo conseguem refazer suas vidas neste. Este é, na verdade, um serviço de transferência de mundo que o mundo dela oferece. Ser atingido pelo Caminhão-kun significa que ele estava infeliz com a vida, então ele foi concedido uma chance neste mundo. Daisy termina de tomar mais pílulas e aponta, irritado, que o caminhão estúpido interferiu no momento mais feliz de sua vida, seu suicídio duplo. Ele aponta que eles não têm o direito de decidir quem é infeliz, mas, do ponto de vista dela, ele foi salvo de uma vida tão infeliz que ia acabar com tudo. No fim, Annette decide que as reclamações dele não importam, pois Daisy certamente mudará de ideia ao ver seus atributos. Sem exceção, todo humano trazido ao mundo dela recebe a capacidade de usar poderes sobre-humanos. No entanto, ela fica chocada ao descobrir que Daisy é incrivelmente fraco. Ele não só tem apenas um ponto de vida, como também está envenenado mesmo depois de ela o ter desintoxicado. Annette se recusa a acreditar que alguém possa ser tão fraco, então ela procura desesperadamente para ver se Daisy tem alguma habilidade especial ou excepcional. Ela fica horrorizada ao descobrir que ele não tem absolutamente nada e nunca viu um outro mundano tão fraco. Daisy, com uma aparência muito doente, tenta sair, mas Annette o impede e finalmente concorda que ele deve ter sido trazido a este mundo por engano. Ela determina que ele não conseguirá sobreviver aqui e fica chocada quando Daisy finalmente mostra alguma confiança. Ele declara que o que ela acabou de dizer soa muito mais como o que sua vida realmente é. Daisy explica que ele é rotulado como um fracasso, não importa em que mundo viva. Annette se desculpa novamente pelo engano e pede que ele fique com ela por um tempo. Este mundo é incrivelmente perigoso e cheio de monstros, então a vida dele certamente terminará no segundo em que ele sair. Ela fica chocada, porém, quando Daisy diz para ela não se preocupar, pois ele está procurando seu lugar de descanso final de qualquer forma. A razão pela qual Annette está tão chocada é porque Daisy é muito diferente de todos os outros. Annette costumava se orgulhar de guiar outros mundanos, e encontrá-los a animava. No entanto, ela começou a perceber o quão pretensiosos e arrogantes eles eram. Logo ela sentiu que seu trabalho era simplesmente bajular heróis repetidamente, então ela fechou seu coração. No entanto, a vida dela virou de cabeça para baixo, já que Daisy é totalmente diferente. Daisy se prepara para entrar no perigoso novo mundo, mas Annette implora para que ele pelo menos escolha uma profissão primeiro. Daisy declara que não precisa escolher uma profissão porque é um escritor nato, e se despede da garota que ele diz ter orelhas lindas. Enquanto ele sai, Annette declara dramaticamente que finalmente entende. O que ela estava esperando era que este homem entrasse em sua vida. Lá fora, Daisy percebe que não consegue ler a escrita deste mundo, mas pode dizer que não haverá cafés para ele ir. Nesse instante, uma voz surge em sua cabeça e anuncia que Daisy ganhou 5 pontos de experiência por descobrir uma nova área. Daisy deseja que a voz pare, pois ele sofre de enxaquecas, mas uma voz ainda mais alta anuncia que Daisy subiu para o nível 2. Nesse momento, uma árvore desaba, e uma garota grita ao ser atacada por um monstro. Ela implora para Daisy ajudá-la porque ele é um aventureiro, mas Daisy apenas a encara e pensa em como muitas pessoas têm orelhas de formatos estranhos neste mundo. Ela continua implorando por ajuda, mas Daisy apenas pede permissão para escrever um romance sobre ela. Daisy finalmente percebe que ela quer que ele a salve, então ele diz para ela lhe dar um momento. Daisy faz uma tentativa meio desanimada de alcançá-la, mas no fim declara que não consegue. Ela pede que ele use uma espada, um feitiço ou algo assim, mas o monstro acaba agarrando Daisy também.
Daisy simplesmente diz que não consegue respirar e a garota explica que a árvore está roubando a força vital deles. Eles só têm mais alguns minutos antes que suas vidas terminem, mas ela fica chocada quando Daisy diz que isso é uma boa notícia. Daz encontra prazer em seus momentos finais e se despede do mundo. A garota implora para ele não desistir, mas Daz está completamente inerte. Ela fica chocada que sua vida terminará de uma forma tão estranha, mas fica ainda mais surpresa quando a árvore é coberta por escuridão e explode. Daz está chocantemente vivo para sua decepção, e a voz anuncia que Daisy infligiu 300 de dano com seu veneno. A garota fica absolutamente chocada, pois este grande aventureiro à sua frente eliminou o monstro fazendo-o absorver seu veneno em vez de sua força vital. Daisy sobe para o nível 3, e a garota se pergunta se ele se envenena. Ela então se pergunta por que ele finge ser fraco quando é bem forte, mas ele explica que isso simplesmente sempre acontece com ele. Ele quer parar de existir, mas de alguma forma acaba sobrevivendo. Ele tentou parar de viver 5 vezes, mas nunca deu certo uma única vez. A garota não tem ideia do porquê ele está tão deprimido, mas é grata por ele ter salvado a vida dela, então ela o agradece. Ela se oferece para levá-lo à casa dela para descansar, e ele se apresenta. Quando Daisy toca a mão dela, porém, ele se lembra da namorada Satchan e se pergunta se ela também veio para este mundo. A garota então, irritada, diz a ele que o nome dela não é Satchan. Ela tenta dizer seu nome verdadeiro, mas Daisy já está nas nuvens pensando em Satchan. A garota fica frustrada enquanto ele a ignora, mas ele tem um bom motivo. Daisy acaba de encontrar uma razão para viver neste novo mundo. Ele repassa sua última memória com a namorada e declara que encontrará Satchan onde quer que ela esteja neste mundo. Sua declaração não é exatamente o que parece, pois ele quer encontrá-la para que possam cometer suicídio duplo novamente. De volta com Annette, ela reza ao Deus de seu mundo para que ele possa ser protegido. Ela também deseja encontrá-lo novamente um dia. E seu desejo se realiza quando Daisy retorna. Ela não poderia estar mais feliz em vê-lo, mas fica chocada quando sua nova namorada gata também está lá. Annette não consegue acreditar que ele já tem uma companheira, mas ela se recompõe, pois Daisy tem uma pergunta. Ele quer saber se Annette conheceu uma garota chamada Satchan, e Annette fica horrorizada ao saber que uma terceira mulher está envolvida. Daisy sai, pois Annette não tinha informações sobre Satchan, mas a garota gata o assegura de que ele a encontrará. Ela quer passar pela cidade castelo de Roth antes de ir para casa, mas fica chocada quando Annette aparece para impedi-la de dar as mãos a Daisy. Annette acha que é um comportamento descarado, mas a gata só quer saber por que Annette veio com eles. Annette é muito tímida para responder, então a gata percebe que ela deve estar apaixonada por Daisy. Claro, Annette nega e simplesmente declara que é seu trabalho proteger o outro mundano fraco. O fato de ele ser um outro mundano faz a gata perceber que é por isso que Daisy é tão forte, mas Annette aponta que ele é, na verdade, muito fraco. As duas discutem sobre o quão fraco ele é, mas a gata revela que Daisy derrotou um monstro e salvou a vida dela. Annette fica horrorizada porque salvar a vida dela significa que eles se aproximaram, e ela, irritada, chama a garota de gata ladra. Nesse instante, Daisy anuncia que encontrou algo maravilhoso. Ele o chama de uma cama muito confortável, mas é na verdade um caixão, e ele diz às garotas para acordá-lo quando chegarem à cidade. Daisy dá boa noite a Annette e Tama, mas a gata aponta, irritada, que esse não é o nome dela. Daisy já está dormindo profundamente, porém, e Annette aponta sem jeito que Daisy a chamou pelo nome certo. Annette então assume a tarefa de arrastar Daisy em seu caixão, mas Tama se pergunta se esse é realmente o trabalho dela como clériga. Eventualmente, Tama se cansa de arrastar Daisy em seu caixão. Ela exige que ele saia e ande, mas não há resposta dele. As garotas começam a se perguntar se ele está vivo, mas a tela de atributos dele revela que ele está apenas descansando. Annette está pronta para continuar, mas a gata precisa lembrá-la de que o nome dela não é Tama. Dentro de seu caixão, Daisy se lembra novamente da namorada e promete encontrá-la para que possam cometer suicídio duplo. Um tempo depois, as garotas acordam Daisy, pois chegaram à cidade castelo de Roth. Daisy fica maravilhado com este novo mundo, e seu grupo vai se encontrar com o rei Thomas e a princesa Charlotte. Thomas permite que eles passem a noite em seu castelo após a longa jornada, então as garotas acham que ele é um rei muito generoso. Thomas, no entanto, tem apenas uma condição. Ele adora ouvir histórias de viajantes, então gostaria que Daisy compartilhasse uma memória agradável de suas viagens. Daisy se oferece para contar como é dormir em um caixão, mas isso soa como uma ameaça ao rei. O rei muda de ideia, e em vez disso, quer o conselho dele sobre algo. Thomas traz um valente guerreiro chamado Gomes, e um menestrel chamado Otto. Ele explica que devido à influência do Lorde das Trevas, a atividade de monstros aumentou recentemente. O rei está ficando velho demais para lidar com isso, então ele decidiu que um desses dois rapazes se tornará o marido da princesa Charlotte e o próximo rei. Charlotte está tendo dificuldade em escolher, então o rei pediu conselhos aos viajantes. O rei fica chocado, porém, quando Daisy não tem ideia do que dizer.
Esta é uma decisão que mudará a vida de Charlotte, então Daisy não acha que eles deveriam pedir conselhos a viajantes que acabaram de chegar. Daisy declara audaciosamente que Thomas é um tirano horrível e que ele é inadequado para ser rei. O rei fica atordoado enquanto Daisy sai, e Daisy pensa em como ele, na verdade, não tinha o direito de dizer aquilo, já que ele mesmo é inadequado para viver neste mundo. As garotas se desculpam profusamente com o rei, e explicam que Daisy é um outro mundano. O rei entende, e Charlotte encara Daisy. Naquela noite, Annette percebe que Daisy não está dormindo, mas ele explica que nunca dorme bem. Annette finalmente reúne coragem para perguntar sobre a namorada dele, Satya, mas fica furiosa ao encontrar Tama dormindo na cama dele. Tama explica que estava apenas com frio e elas começam a discutir, então Daisy simplesmente vai embora. Lá fora, Daisy encontra a princesa e eles admiram o belo lago. Daisy o admira por uma razão diferente, porém, pois ele quer se jogar nele. Charlotte não consegue acreditar que a vida dele é tão problemática que ele quer acabar com ela, mas Daisy percebe que a vida dela parece ser mais problemática que a dele. Charlotte não pode negar, pois está tendo muita dificuldade em escolher um marido. Gomes acabou de chegar ao castelo recentemente, mas já se tornou o soldado mais confiável que eles têm. O pai dela tem muita fé na força dele, então Charlotte acha que deveria escolhê-lo por causa disso. Otto, por outro lado, é seu amigo de infância. Sempre que ela se sentia para baixo, Otto escrevia canções e as cantava para ela. Charlotte se pergunta o que deveria fazer, então Daisy aponta que ela é realmente uma pessoa gentil, ao contrário dele. A vida de Daisy tem sido uma série contínua de problemas, e ele tentou tirar a própria vida inúmeras vezes. Charlotte obviamente se importa muito com o pai, mas Daisy não fez nada além de causar grandes inconvenientes à sua família. Mesmo com tudo isso, Daisy nunca pediu a ninguém para escolher como ele deveria viver a vida dele. Charlotte fica chocada com a declaração dele e ele continua dizendo que ela deveria decidir por si mesma o que fará. Enquanto ele sai, Daisy diz a ela para se perguntar o que ela realmente quer. No dia seguinte, o rei Thomas revela que a princesa escolheu quem ela quer que seja seu marido, e ele quer que os viajantes sirvam como testemunhas. Annette pensa que ela escolherá Gomes para o bem do reino, mas Thomas acha que Charlotte e Otto combinam mais. O rei instrui sua filha a ficar diante do homem que ela escolher, então Charlotte dá um passo à frente. Charlotte pensou muito em sua decisão, e choca a todos quando decide sair completamente do caminho, e anuncia que cometerá suicídio duplo com Daisy. Todos ficam de queixo caído, e Annette até desmaia de choque. Charlotte explica que pensou muito depois de falar com Daisy. Ela percebeu que, embora Otto cantasse para ela toda vez que estava triste, ele também vinha quando ela não se sentia triste. Ele estava até fazendo barulho ontem à noite. Charlotte concluiu que Otto simplesmente quer apresentar suas músicas mais recentes para alguém. A razão dela para não querer se casar com Gomes é muito mais simples, porém, e é porque ele cheira mal. O rei Thomas a chama de tola e implora para que ela escolha um dos outros rapazes, mas Charlotte finalmente se defende e diz ao rei que ele é o tolo por tentar fazê-la casar com alguém que ela não quer. Acontece que ela nunca quis se casar em primeiro lugar, mas ninguém levou os sentimentos dela em consideração. O único que realmente se importou com a opinião dela foi Daisy, e Daisy agora entende porque ela quer cometer suicídio duplo com ele. Nesse instante, Gomes fica muito bravo por ter sido dito que ele cheira mal, então ele zomba do nariz de Charlotte e aterroriza a todos quando começa a se transformar. Após se transformar, Gomes revela que é um servo do Lorde das Trevas, e que pretendia adquirir o reino tornando-se seu rei para poder oferecê-lo ao Lorde das Trevas. Ele nunca pensou que a princesa seria capaz de ver através de seu disfarce, mas a princesa na verdade não descobriu. Gomes apenas cheira muito mal. Gomes já ouviu o suficiente e decide simplesmente acabar com a vida de todos. Tama tenta desesperadamente acordar Annette para ajudar a lutar contra o demônio, mas é inútil, então os guardas do rei vão atacar. Gomes os derruba facilmente, porém, e Tama precisa resgatar Annette de ser esmagada. Tama lança um contra-ataque e decide que, se Gomes quer tanto brincar, então ela vai brincar com ele. Tama é apenas uma artista marcial de nível 14, então Otto declara que a ajudará cantando pra ela. Tama fica chocada ao ver que ele é um menestrel de nível 89. A música de Otto lhe dá um bônus, mas Tama fica desapontada ao ver que não faz nada. Thomas procura Daisy por ajuda, mas ele está hipnotizado pela nova canção de Otto. Isso deixa Thomas para lutar um contra um com a fera, e ela consegue desferir um soco de gato e um chute de gato. Gomes a empurra facilmente, porém, e a zomba, agindo como se não tivesse sentido absolutamente nada. Gomes anuncia que colocará todo o seu poder em seu próximo ataque, e seus chifres de ferro despedaçarão Thomas. Thomas, aterrorizada com seus chifres afiados, mas Daisy interrompe e pergunta educadamente se o demônio poderia acabar com a vida dele e de Charlotte primeiro.
Gomes está incrédulo, então Daisy explica que ambos querem ser eliminados, e seria uma honra se Gomes o fizesse com seus magníficos chifres. Charlotte foi libertada do controle do pai, então ele quer que a vaca gigante lhes conceda este desejo. Todos imploram para Daisy reconsiderar sua decisão, mas a coisa que Daisy chama de vaca gigante já está de acordo. Gomes diz que os eliminará primeiro, depois o rei, e depois disso ele arrasará a cidade, acabando com a vida de cada cidadão do reino. Daisy não poderia se importar menos, já que eles não estarão vivos para tudo isso, mas Charlotte parece chateada. Daisy a assegura de que tudo ficará bem, porém porque o desejo deles será concedido. Todos imploram para o monstro parar, mas é tarde demais, pois Gomes já começou a avançar contra eles. Nesse instante, Charlotte percebe que não quer que sua vida termine ainda. Ela declara que quer continuar vivendo para poder proteger o povo do reino. Acontece que Daisy sabia que ela voltaria a si, e ele aponta que ela é realmente uma princesa gentil. Daisy tinha um plano o tempo todo enquanto empurra Charlotte para a segurança, e ele declara que, como sua parceira para suicídio duplo, ela simplesmente não servirá. Charlotte o chama enquanto ele está prestes a ser obliterado, mas Annette surge do nada e protege Daisy com a barreira. Ela é uma sacerdotisa de nível 18 e se recusa a deixar Daisy perder a vida enquanto ela estiver por perto. Os chifres do demônio são estilhaçados pela barreira de Annette, então Thomas segue com seu ataque de golpe de captura selvagem. Este ataque é bem poderoso e envia Gomes voando para fora do castelo. Thomas agradece a Annette a contragosto por tê-la salvado, mas Annette aponta que Thomas a salvou também. Otto declara que transformará a bela amizade deles em uma canção, mas todos já estão fartos desse cara. Nesse instante, o rei se desculpa profusamente com Charlotte. Ele percebe agora que deveria ter considerado os sentimentos dela, e não acha que é adequado para ser rei ou para ser pai dela. Ele implora por perdão, então Charlotte aceita, e eles concordam em ser mais abertos um com o outro no futuro. Os dois têm um momento muito bonito, mas Daisy não consegue deixar de pensar em como ele falhou em tirar a própria vida novamente. Um tempo depois, um guarda avisa urgentemente que monstros chegaram ao Portão Sul. Vemos que Charlotte está no comando agora, então ela envia a guarda real para exterminar a ameaça. De volta ao nosso grupo, as garotas esperam que Charlotte consiga lidar com a pressão de governar como rainha. Daisy fala de seu confortável caixão e explica que Charlotte tomou a decisão sozinha, então ela ficará bem. Daisy declara que mulheres que estão perdendo a vida são muito bonitas, mas mulheres que se levantam por conta própria também são bonitas. As garotas estão cansadas do absurdo dele, porém, e só desejam que ele andasse sozinho logo. Eventualmente, as garotas se cansam e decidem fazer uma pausa para comer algo. Nosso preguiçoso protagonista emerge de seu caixão ansioso para comer, mas ela só tem pão. Daisy preferiria muito mais comer tofu cozido, então Annette decide que deveriam procurar por isso em uma cidade próxima. O grupo está a apenas alguns dias de chegar à cidade natal de Tama, mas Annette gostaria que eles fizessem uma parada em um templo. Normalmente, um outro mundano chega a um dos 4 templos deste mundo e segue diretamente para o castelo do Lorde das Trevas. No entanto, o objetivo de Daisy não é derrotar o Lorde das Trevas, pois ele só quer encontrar Sachan. Isso significa que eles terão que visitar os 4 templos para reunir informações sobre onde Sachan está. Tama fica chocada, pois isso significa que, se for difícil encontrá-la, eles terão que viajar o mundo inteiro. Annette nem quer que Dazai enfrente o Senhor do Mal, porque é perigoso demais, e Tama, mais uma vez, a provoca por estar caidinha por ele. Annette nega, explicando que Dazai lhe deu esperança justamente quando ela já tinha desistido de seu trabalho. Tama então sugere que Satin talvez seja a alma gêmea de Dazai, e Annette admite que vai viajar com ele para descobrir isso. Tama concorda em ir junto até chegarem à sua cidade natal, mas o agradecimento meio a contragosto de Annette faz Tama perceber que ela preferiria estar a sós com Daisy. Annette abandonou o trabalho, então Tama se pergunta se ela sequer será aceita no templo. Annette, no entanto, não está nem um pouco preocupada porque a sacerdotisa-chefe do próximo templo é uma grande amiga sua. Além do mais, Annette não deixou seu posto sem avisar. Ela enviou sua carta de demissão usando seu familiar. Este familiar faz sua primeira aparição, mas o faz mordiscando a cabeça de Daisy. Annette repreende o monstrinho, mas fica ainda mais furiosa quando descobre que ele não entregou sua carta de demissão. Daisy observa que a pequena criatura é bem leal por ter voltado ao seu mestre e ele a batiza de Melos. Melos parece ter pegado um carinho por ele, mas Daisy só quer mesmo é descansar um pouco mais. Nesse exato momento, Daisy precisa mandar Melos se aquietar, pois ele começa a entrar em pânico, e um dragão aterrorizante surge. Dragões são os monstros mais poderosos deste mundo, e ele aterroriza as garotas com um grito ensurdecedor. Nesse instante, uma garota o chama de Ryuka e manda que ele pare. Annette e Tama ficam confusas enquanto a garota se aproxima do dragão, então a alertam para ter muito cuidado. Elas ficam chocadas, no entanto, quando essa garota fala uma língua estranha com o dragão e o doma completamente.
A garota presume que o grupo de Annette e Tama já sofreu baixas por causa do caixão, e ela recomenda que eles saiam dessa área que é extremamente perigosa. Daisy emerge de seu caixão, supondo que é hora de comer, e as garotas pedem à estranha que perdoe seu comportamento grosseiro, pois ele é um outro mundano. Ouvir isso, no entanto, enfurece a garota, e ela jura eliminar todos os outros mundanos. Ela então libera um poder que aterroriza as garotas, e seu ataque precisa ser bloqueado pela barreira de Annette. Annette faz o possível para conter o ataque, mas seu escudo acaba sendo quebrado. Nosso grupo fica gravemente ferido, pois o ataque da garota causou danos enormes à área, e Annette reconhece que a magia dela é incrivelmente poderosa. As garotas juram proteger Daisy a qualquer custo, mas a estranha as faz cair de joelhos com seu poder. O símbolo da estranha aterroriza Annette ainda mais, pois é o símbolo do Senhor do Mal Furioso. Nesse instante, as garotas ficam chocadas quando Daisy se levanta, pois ele já está farto de todo aquele comportamento perigoso. Ele aponta que as garotas não têm absolutamente nada a ver com isso. Daisy lembra a garota que ela está atrás de outros mundanos e que ele é o único oponente dela. Ele diz a ela para fazer o que bem entender e revela que está preparado para que sua vida termine a qualquer instante. Seus amigos imploram para ele parar, mas é tarde demais, pois a estranha concede seu desejo e ela atravessa o braço bem no peito dele. As garotas ficam aterrorizadas enquanto Daisy desaba no chão, e a estranha revela que seu nome é Valdelia. Annette e Tama desmaiam, mas Valdelia fica chocada quando Daisy revela que ainda está vivo. Ele percebe que Valdelia tem muito ódio dentro de si, e Daisy diz que consegue se identificar com isso. Daisy também já perdeu a cabeça para um ódio intenso antes. Valdelia fica aterrorizada ao vê-lo ainda vivo enquanto ele se aproxima dela, e Daisy comenta que os olhos dela parecem muito tristes. Daisy gostaria de saber o motivo, mas o terror de Valdelia a faz fugir com seu dragão. Ela ainda está bastante inquieta com o que acabou de acontecer e se pergunta afinal quem é Daisy. Um tempo depois, vemos que Melos trouxe nosso trio até o templo para onde eles estavam indo. A sacerdotisa corre até Annette, mas Annette lhe diz que Daisy precisa de atenção médica urgente. Ele está em péssimo estado, então a sacerdotisa convoca todos os sacerdotes para trazerem todas as poções de cura que possuírem. Um tempo depois, vemos que Daisy está perfeitamente bem enquanto compra um pouco de veneno. O vendedor explica que o veneno é mais eficaz quando jogado em um monstro, mas ele fica chocado quando Daisy simplesmente o bebe. Tama está furiosa porque ele acabou de ter uma recuperação milagrosa, mas as sacerdotisas ficam contentes em vê-lo tão bem. A sacerdotisa Nisha explica que não conheceu ninguém chamado Sakchan, mas está mais preocupada com o porquê de Annette estar viajando com um outro mundano. Ela fica feliz que Annette tenha largado o emprego, pois é pura demais para aquilo, mas fica chateada ao vê-la viajando com um outro mundano. Isha odeia os outros mundanos porque eles usam os dons que lhes foram dados pelos deuses para fins egoístas. Nisso, um estranho outro mundano, que se apresenta como Kataro e fala rimando, diz às garotas para pararem de discutir e se divertirem com ele. Elas o ignoram, mas Kataro demonstra sua habilidade superpoderosa de produção em massa. Isso lhe permite produzir uma quantidade ilimitada da moeda deste mundo. Então ele se oferece para comprar tudo o que as garotas desejarem. Isha se livra do sujeito, mas ele promete que elas vão pagar, e Isha aponta que todos os outros mundanos são exatamente como aquele cara. Annette explica que Daisy é diferente, mas Isha consegue perceber só de olhar para ele que ele é tão destrutivo quanto os outros. Annette ainda o defende, e aponta que ele mudou completamente a vida dela. Nisso, 10 pede dinheiro para comprar algumas drogas. Annette casualmente lhe entrega, mas ainda tenta dizer a Isha que ele não é nem um pouco destrutivo. Isha fica então chocada ao saber que Daisy não possui um dom. Apesar disso, Daisy ainda lutou contra o Senhor do Mal Furioso por seus amigos. Isha fica atordoada ao ouvir isso, no entanto, porque o Senhor do Mal Furioso foi na verdade destruído por outro mundano 7 dias atrás. Tama fica igualmente chocada ao ouvir essa notícia, e as duas garotas celebram, pois isso significa que a paz finalmente chegou ao mundo delas. Isso, no entanto, as faz questionar quem era aquela garota que estava com o dragão. Também é estranho que Daisy tenha chegado 7 dias atrás, mas Annette só consegue pensar em como aquele foi o dia em que Daisy mudou completamente a vida dela. A maior questão é, se este mundo não tem mais um Senhor do Mal, então por que Daisy foi trazido pra cá afinal? Nesse instante, as garotas se assustam quando Daisy rasga um monte de papéis. Daisy explica de forma dramática que estava tentando escrever sobre os eventos que aconteceram depois de ser trazido para este mundo. Ele estava com muita dificuldade para escrever, no entanto, e agora está em desespero por causa disso. Annette espera ansiosamente para ouvir o que ele escreveu sobre aquele encontro pela primeira vez, mas seu coração se despedaça quando Daisy revela que não escreveu sobre ela de forma alguma. Daisy não tem certeza do porquê, mas seu encontro com Valdelia lhe deu um surto de criatividade, e ele espera que algo mais que o excite venha de acontecer. Annette pensa que ele pode encontrar algo se eles explorarem a cidade, e os eventos recentes a fizeram querer comprar algumas coisas para Daisy de qualquer jeito. Na cidade, descobrimos que o que ela queria comprar para Daisy era uma armadura de combate pesada. Não há como saber quando eles serão atacados novamente, e Annette não quer ver Daisy sofrendo nunca mais.
Tama aponta que Daisy parece estar sofrendo neste exato momento, mas Daisy, na verdade, até que gosta da sensação opressora que a armadura lhe proporciona. As garotas vão fazer mais compras, e Annette pede para Daisy ficar ali. Isha o encontra, e Daisy explica que estava apenas em busca de novas emoções. Isha declara que Annette ficará com ela de agora em diante, pois sempre foi uma garota pura, e isso a faz confiar nas pessoas com muita facilidade. Isha tem certeza de que Annette será infeliz viajando com ele, então ela implora para Daisy desfazer o grupo. Daisy apenas sorri, no entanto, e aponta que cabe à própria Annette decidir o que ela quer fazer. Ele declara que Isha não tem absolutamente nenhuma voz na questão, e se pergunta por que ela pensa que Annette seria infeliz de qualquer maneira. Isha explica que é porque Daisy é um outro mundano, e ela simplesmente não confia em outros mundanos. Nesse instante, Isha fica atordoada, e uma multidão se forma quando um sujeito chega. Dizem que este homem foi criado pelos céus para estar acima de todos neste mundo. Ele é um outro mundano, e seu nome é Lord Suzuki. Suzuki anuncia a todos que o Senhor do Mal foi derrotado 7 dias atrás, e ele lhes diz para se alegrarem, pois a paz finalmente chegou ao mundo deles. A multidão irrompe em aplausos, e todos eles louvam os outros mundanos, mas Suzuki revela suas verdadeiras intenções. Ele aponta que eles arriscaram suas vidas para lhes trazer a paz, então é mais do que justo que os outros mundanos tenham permissão para governar o mundo. Por causa disso, ele declara que esta época será conhecida como a Grande Era dos Heróis. Suzuki decidiu ser o governante dessa cidade e seu parceiro, Kataro, diz aos moradores para se curvarem a Suzuki. Nesse instante, Kataro aponta para as garotas e diz a Suzuki que elas foram as que o importunaram. Suzuki está furioso e declara que elas cometeram atos de violência contra um outro mundano. Annette tenta explicar que ele está completamente enganado, mas Suzuki se recusa a ouvir alguém que ousaria fazer mal a um herói. Perto dali, vemos que a cidade está em chamas, e Daisy afirma que finalmente sentiu que poderia escrever sua grande obra-prima. Momentos antes, Suzuki acaricia a cabeça de Annette e diz a ela para ser uma boa garota. Ele usa algum tipo de habilidade nela, e ela desaba no chão. Kataro celebra e explica que quanto mais puras as vítimas de Suzuki são, mais rápido elas sucumbem à sua habilidade. Tama exige saber o que ele fez. Então Kataro explica que a habilidade de Suzuki transforma qualquer um que ele acaricia em seu escravo pessoal. Tama exige que eles libertem Annette, mas Suzuki simplesmente usa sua habilidade nela também. Suzuki se gaba de quão poderoso ele é, mas Isha chega para lembrá-lo de que ela não o ensinou a usar seu dom daquele jeito. Ela declara que a cidade jamais cairá sob o controle dele, e todos os moradores concordam com ela. Suzuki decide que terá que destruir a cidade, então ele envia seus lobos para atacar a todos. Ele exige que Isha o chame de herói e diz a ela para ser feliz, pois ele planeja usar a igreja dela como seu castelo. A cidade agora está em chamas enquanto o caos se instala. Tama está sob o controle de Suzuki, então ela ataca Daisy como um animal selvagem. Daisy percebe que Annette estava certa sobre usar armadura o tempo todo, já que nunca se sabe quem pode atacar. Tama consegue destruir a armadura dele, mas o capacete acaba nocauteando-a por acidente. Para mantê-la em segurança, Daisy decide colocá-la em um barril com uma placa dizendo que há um gato selvagem lá dentro. Isha desaba perto dele e ela aponta como os outros mundanos realmente são. Suzuki usou seu dom por razões egoístas, e agora sua ganância se tornou completamente incontrolável e ele perdeu o controle. Suzuki não era assim de forma alguma quando veio pela primeira vez a este mundo, pois ele era quieto e fraco. Daisy, surpreendentemente, faz anotações porque Suzuki despertou seu interesse e ele diz a Isha para cuidar de Tama enquanto ele confronta Suzuki. Isha lembra a Daisy que ele não será capaz de fazer absolutamente nada, pois não tem um dom, mas Daisy tem a sensação de que finalmente conseguirá escrever sua obra-prima. Daisy permite que ela o acompanhe, mas ela fica surpresa ao ver o quão calmo ele está. Isha explica que Suzuki é realmente muito forte e Daisy não tem a menor chance contra o outro mundano dotado. Ela tem certeza de que Daisy será feito em pedaços assim que ele abrir a porta da igreja. Nesse instante, Daisy tira seu veneno, e Isha fica aliviada ao ver que ele deve ter um plano. Ela presume que ele vai envenenar os cães de guarda de Suzuki, mas fica chocada quando ele o bebe em vez disso. Ele está sem veneno, então Isha assume a liderança e diz a ele para segui-la para que possam se esgueirar. Daisy simplesmente a ignora, no entanto, e abre a porta. Ele vai direto ao ponto e diz a Suzuki que gostaria de basear um romance nele. Suzuki presume que Daisy quer escrever a história heróica de Suzuki, o herói conquistando outro mundo, mas Daisy tem uma ideia completamente diferente. O romance será sobre um homem que ganha mais poder do que realmente merece e se entrega à sua própria ganância. Suzuki fica insultado, então ele envia seus lobos atrás de Daisy, mas nosso protagonista simplesmente fica ali, escrevendo. Isha lida com a maioria dos lobos, mas um a agarra e Suzuki se prepara para acabar com a vida deles. Isha avisa que o ataque é direcionado diretamente a Daisy, mas ele simplesmente continua escrevendo. O ataque é lançado, mas todos ficam chocados quando ele é bloqueado pelo capacete da armadura de Daisy.
Acaba sendo melos dentro do capacete, então Daisy o agradece. Kataro está aterrorizado porque eles estão sem poções de bola de fogo, mas Suzuki o lembra que ele ainda tem seu animal de estimação número 1. Suzuki avisa que seu animal de estimação tira a vida de qualquer um que ele morda, e ele ri como um lunático quando Daisy é mordido. A fera desaba, no entanto, e Daisy diz que cães deveriam estar acorrentados o tempo todo. Uma voz vem do sistema de Daisy, e ela anuncia que ele infligiu 600 de dano à fera com seu veneno. Kataro fica atordoado enquanto o lobo se transforma completamente em cinzas, e Isha presume que Daisy se infundiu com veneno. Suzuki chama Kataro de covarde enquanto ele foge, mas Suzuki não está pronto para desistir de forma alguma. Em vez disso, ele invoca sua carta na manga, e Isha fica horrorizada ao ver que é a Annette. Ele instrui a Annette a eliminá-los, então Isha se defende e declara que eles deveriam recuar. Daisy discorda e explica que a Annette não é tão fraca quanto Isha parece imaginar. Daisy se aproxima dela, mas Suzuki explica que sua habilidade não pode ser removida por absolutamente ninguém, e Annette será sua escrava pelo resto de sua vida. Daisy não dá ouvidos ao nerd enquanto explica que Annette será quem decidirá o que fazer com a própria vida, e Suzuki não tem voz alguma na questão. Daisy se coloca bem na frente da lâmina dela e a lembra que ela não é um pássaro preso numa gaiola. Annette parece estar lutando contra o feitiço de Suzuki, então ele grita para ela se apressar e eliminar Daisy. Annette se prepara para fazê-lo, mas então vemos o que está acontecendo dentro da mente dela. Ela está presa dentro de uma gaiola, mas Daisy aparece para lançar uma luz sobre ela. Annette encontra um momento de clareza, então ela se esfaqueia e quebra o feitiço. Daisy a pega, e os dois se cumprimentam. Daisy pede para Isha tratar as feridas de Annette, e ela pensa em como ele disse que Annette não era fraca. Suzuki fica completamente chocado por alguém quebrar seu feitiço, e ele simplesmente não consegue lidar com isso. Ele tenta tirar a própria vida, mas Daisy surpreendentemente o impede. Daisy lembra a Suzuki que está escrevendo um romance sobre ele, então ele não pode terminar a história tão cedo. Daisy instrui Suzuki a contar sua história, e assim temos um vislumbre do passado de Suzuki. Suzuki explica que sempre foi muito tímido e caras mais fortes sempre o faziam de animal de estimação. Ele pensou em tirar a própria vida várias vezes, mas nunca conseguiu levar isso adiante. Uma noite Suzuki esbarrou em um bêbado, mas não teve coragem de se defender quando o bêbado o insultou. Suzuki estava distraído, então ele caiu vítima do impiedoso Truck-kun. Ele foi trazido para este novo mundo, e foi recebido por Isha. Ela explicou que ele era agora um herói, e que tinha que usar o dom que lhe foi concedido para derrotar o Senhor do Mal. A aventura de Suzuki começou, e ele aprendeu a usar seu dom controlando lobos. Ele usou o lobo para derrotar um monstro, e então percebeu o quão poderoso ele era. Na cidade, Suzuki recebia olhares estranhos porque ele era diferente de todo mundo. Ele foi esbarrado e insultado, exatamente como antes, mas desta vez ele usou seu dom para se vingar. Suzuki explica que ele era alguém que sofreu inúmeras falhas em seu mundo antigo. No entanto, ele foi subitamente agraciado com poder e transformado em um herói. Para Suzuki, é irreal pensar que alguém que passou por tudo isso tentaria salvar um novo mundo qualquer. Suzuki decidiu se tornar mal, mas ele falhou e agora percebe que sempre será um fraco e um ninguém. Suzuki fica chocado ao ouvir o quão satisfeito Daisy está, e Daisy declara que seu romance baseado em Suzuki está finalmente completo. É a história de um homem miserável, que apesar de esperar viver como um herói neste mundo, não conseguiu se tornar nem um herói nem um vilão, devido à sua própria fraqueza. Daisy decidiu chamá-lo de não mais permitido em outro mundo. Nesse instante, o livro de Daisy explode com energia, e as páginas cercam Suzuki. Daisy agradece a Suzuki porque ele o ajudou a finalmente escrever algo com o qual ele estava satisfeito novamente. Infelizmente, Daisy decide que este livro não pode ser chamado de obra-prima. Ele rasga uma das páginas e o chão começa a tremer. As garotas ficam atordoadas porque notaram que um círculo mágico para invocar outro mundano surgiu. Elas não fazem a menor ideia do que está acontecendo, mas veem que o poder de teletransporte está fluindo de volta para o círculo. O poder irrompe da igreja, e as garotas ficam atordoadas quando percebem que Suzuki deve ter sido enviado de volta para seu próprio mundo. Annette tem certeza de que Daisy não tinha um dom antes, mas olhar para seu sistema mostra que ele possui uma habilidade de escrita chamada Contador de Histórias. Isha fica chocada ao perceber que esta é provavelmente uma habilidade especial que só se ativa contra certos alvos, e neste caso, são os outro-mundanos. Isso é bastante horripilante, pois significa que Daisy deve ter sido trazido para este mundo justamente para lutar contra outro-mundanos. Daisy cai no chão enquanto ele, mais uma vez, falhou em escrever sua obra-prima, e ele começa a tomar pílulas novamente. Daisy se pergunta se ele algum dia encontrará mais alguém que o intrigue, e Nisha se pergunta quem é esse sujeito. Daisy se pergunta para onde Suzuki foi, então ele precisa ser informado de que ele enviou Suzuki de volta para o mundo dele. De volta à cidade, os lobos partem e Tama emerge de seu barril. Mais tarde, Isha dá a Daisy um novo caixão e ela conversa com Annette. Ela prevê que Daisy tem um papel muito importante a cumprir no futuro do mundo delas.
e que a jornada dele será perigosa. Annette assume que Isha vai tentar convencê-la a não ir com ele, mas ela fica chocada quando Isha expressa confiança de que Annette fará um excelente trabalho apoiando Daisy. Antes de partirem, Isha pergunta a Daisy se Suzuki se tornou mal porque lhe foi concedido um poder que ele não merecia. Daisy não sabe, então ela se pergunta se Suzuki terá que continuar vivendo uma vida miserável em seu mundo antigo. Daisy explica que a história de Suzuki continuará e caberá a ele decidir se ela se tornará uma obra-prima ou não. Isha fica feliz em ouvir isso e nosso grupo parte. Então vemos Suzuki em seu mundo antigo. Ele acabou de terminar uma entrevista de emprego e lhe dizem que ele pode começar já amanhã. Suzuki sai e vemos um pedaço de uma das páginas do livro de Daisy que diz "Continua". Em outro lugar, Isha vai a outra catedral para se encontrar com os outros arcebispos. O que se chama Wolf começou a beber novamente porque sua jurisdição está completamente cheia de anões. Ele chama Isha de sortuda porque a jurisdição dela tem demi-humanos, e ela não precisa lidar com anões o dia inteiro. Um terceiro membro chega e repreende Wolf por ser um especista. Wolf elogia este sujeito por não ser apenas o primeiro não-elfo a ser nomeado sacerdote, mas também por ter alcançado o posto de arcebispo. Este grandalhão vermelho é um Goblin, e ele aponta que a espécie de uma pessoa realmente não importa. Há até mesmo alguns elfos que se comportam de uma maneira que é vergonhosa. Wolf fica insultado, mas o cardeal Miller chega para interromper a discussão deles. Miller é quem convocou os sacerdotes, e ele se prepara para ouvir os relatórios. Nesse instante, outra sacerdotisa chega de forma bastante embaraçosa, e ela se desculpa por estar atrasada. O nome da nova garota é Arya, e ela é a substituta de Annette. Ela diz que não tem absolutamente nada a relatar, mas precisa se desculpar quando Miller aponta que uma garota recentemente herdou o trono em sua jurisdição. O nome do grandalhão vermelho é Elton, e seu relatório revela que as coisas estão pacíficas como sempre em sua jurisdição. Wolf supervisiona a Terra do Deserto e da Terra, e ele não tem absolutamente nada de importante a relatar. Há conflitos frequentes entre anões, mas não é nada fora do comum, e eles até atacam o próprio Wolf às vezes. Isha se apresenta ao novato e revela em seu relatório que um ser de outro mundo causou um grande estrago, destruindo metade de uma cidade. Miller explica que esses seres de outro mundo são exatamente o motivo desta reunião. O furioso Lorde das Trevas já foi derrotado por um grupo de seres de outro mundo, então o Papa decidiu que os círculos mágicos que conectam seus mundos serão selados. Isso significa que eles pararão de invocar outros seres. Elton está feliz que a batalha contra o Lorde das Trevas terminou, e Wolf está aliviado por finalmente se livrar de cuidar dos seres de outro mundo. No entanto, Miller fica muito sério, e revela que há um novo problema. Os 7 seres de outro mundo que derrotaram o Lorde das Trevas reivindicaram as terras do mundo sombrio e se tornaram seus novos governantes. Os outros estão chocados, mas piora, pois os seres de outro mundo enviaram uma declaração ao Papa. A intenção deles é transformar todas as terras em uma utopia. O Papa está muito angustiado, pois acreditava que os seres de outro mundo eram anjos enviados para salvar este mundo, e os amava por isso. No entanto, essas pessoas que ele considerava seus próprios filhos agora, mostraram suas presas contra ele e declararam guerra ao mundo. Os 7 anjos que salvaram o mundo se tornaram 7 anjos caídos que agora ameaçam o mundo. Mas não é só isso, pois há outros seres de outro mundo caídos que começaram a causar caos em cada região. E como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, a filha do Lorde das Trevas, Valdélia, ainda é uma ameaça. É missão dos arcebispos proteger a paz deste mundo, mas eles não conseguem acreditar que os seres de outro mundo se tornaram seus inimigos. Se eles trabalharem juntos, certamente serão uma ameaça maior que o Lorde das Trevas. Arya se pergunta como lutarão contra tal ameaça, e Isha se lembra do poder de Dazai, e Isha declara que pode haver um jeito de derrotar os seres de outro mundo, e conta aos outros bispos sobre Dazai. Ela explica que ele usou seu dom para enviar um ser de outro mundo de volta ao seu próprio mundo. Os outros ficam chocados ao saber que tal poder existe, e o Papa chega para questionar se isso é realmente possível. Todos se curvam a ele, e o Papa declara que Dazai pode ser o raio de esperança em meio a toda a escuridão. O Papa está intrigado com ele e instrui Isha a lhe contar mais sobre Dazai. Em outro lugar, um homem pergunta a uma mulher se ela está pensando em seu amado. Essa garota não fala, apenas cantarola uma canção. O rapaz explica que seus aliados partiram para várias terras. Quanto aos dois, eles permanecerão onde estão e absorverão o que está reservado para este mundo. Em outro lugar, Arkio decide parar em uma cidade antes de chegar ao destino. Uma voz anuncia que Tama alcançou o nível 17, mas ela não está feliz por subir de nível, apenas arrastando um caixão.
Um garoto qualquer lhes mostra onde fica a destalagem e se oferece para dar informações que os ajudarão em suas aventuras. Esse garoto lhes explica algo chamado Serviço de Introdução de Heróis. É um serviço que designa seres de outro mundo para acompanhar grupos que não confiam em suas habilidades, proporcionando uma jornada segura e confortável. Tama pensa nos seres de outro mundo malignos que conheceu, mas o garoto a lembra que eles são heróis destinados a salvar o mundo. O serviço de introdução de heróis é uma ideia de negócio que o garoto teve, então ele se oferece para apresentar as garotas a um ser de outro mundo por apenas $40.000. Tama recusa uma oferta tão boba, mas Annette prontamente pede um valente guerreiro. Thomas a repreende, mas Annette diz que é um pequeno preço a pagar pela segurança de Dazai. O garoto pensa que há uma pessoa falecida no caixão e assume que ele quer segurança do além-túmulo. Claro, ele fica chocado quando Dazai revela que ainda está vivo. As garotas explicam que Dazai também é um herói, mas o garoto não acha que ele se pareça com um. Ele se apresenta como Niar enquanto pega o dinheiro de Annette e vai buscar o aventureiro deles. Tom está aliviado por ter um guerreiro na equipe para puxar o caixão de Dazai, mas Annette se recusa a dar esse trabalho a qualquer outra pessoa. Naquela noite, nosso trio espera por Niar na estalagem, mas Dazai tem certeza de que ele não voltará. A estalajadeira sabe tudo sobre Niar e Annette confirma que lhe deram dinheiro. Ela revela que Niar, na verdade, engana muitas pessoas e que ele nunca sequer conheceu um aventureiro. Não há como ele apresentar alguém a um aventureiro, e eles foram apenas enganados pelo falastrão do Niar. Annette fica furiosa e Toma faz o possível para fazê-la respirar fundo. Niar é órfão e ganha a vida enganando visitantes que vêm à cidade. Ele não tem adultos em sua vida para repreendê-lo, então se tornou o incômodo da cidade. A estalajadeira tem certeza de que os heróis de quem Niar fala não existem, pois se existissem, já teriam salvado Niar. Em outro lugar, encontramos Niar debaixo de uma ponte, olhando para uma espada. O momento triste é interrompido quando ele é capturado por um grupo misterioso. Esse grupo pega todo o dinheiro que Niar economizou e diz que planeja acabar com a vida dele. Niar fica furioso e declara que seus amigos de outro mundo virão resgatá-lo. Esses caras horríveis zombam do garoto e revelam que, na verdade, eles próprios são seres de outro mundo. Os caras se perguntam se é a primeira vez de Niar vendo habilidades superpoderosas. E Niar fica horrorizado enquanto seu mundo inteiro desmorona. O chefe exibe sua arma suprema e declara que ela pode até perfurar a pele de um dragão. Os caras ouviram que Niar tem usado nomes de seres de outro mundo para ganhar dinheiro, então o chamam de um garotinho malvado que precisa ser punido. Eles dizem para ele se animar, pois poderá se gabar na vida após a morte por ter sido eliminado por heróis, e começam uma contagem regressiva de 5 segundos. Niar perdeu toda a esperança, pois sempre pensou que os seres de outro mundo eram heróis. Ele se prepara para o fim de sua vida enquanto a contagem regressiva termina, e ele é alvejado, mas Dazai surge do nada para resgatá-lo. Dazai diz que eles não têm o direito de se chamar heróis e culpa mentirosos como eles pelo mau comportamento das crianças. Um dos ladrões analisa Dazai e entra em pânico ao perceber que ele também é um ser de outro mundo. O ladrão diz que Dazai não é nada para se preocupar, porém quando vê que Dazai não só tem apenas um ponto de vida, mas também está envenenado. O chefe está determinado a se vingar por assustá-los e diz a Dazai que sua vida agora terminará. Infelizmente para ele, isso na verdade intriga Dazai. Os ladrões começam a entrar em pânico novamente, enquanto a vitalidade de Dazai começa a subir rapidamente e ele lhes diz para mirar em seu coração quando atirarem. Os ladrões ficam horrorizados ao ver a calma de Dazai, então fogem para salvar suas vidas. Niar se pergunta se Dazai é um herói, mas Dazai diz que não é ninguém especial. Ele diz que adultos são crianças que foram traídas, mas Niar é apenas uma criança e não está pronto para se tornar um adulto. Os olhos de Niar ainda admiram heróis, então por enquanto é assim que deve ser. Dazai se retira, mas o garoto fica chocado ao ver que ele o está deixando para trás, todo amarrado. Na manhã seguinte, Arturo se prepara para ir direto para a cidade de Grunt. As garotas percebem que Dazai não dormiu o suficiente, então se perguntam onde ele foi na noite anterior. Dazai não diz, então Annette suspeita que ele foi ver outra mulher. Dazai não lhe conta e apenas começa a descansar. Nesse momento, Niar aparece e Tom exige que eles lhe devolvam o dinheiro. Niar diz que não mentiu para eles e que será o valente guerreiro a se juntar ao grupo. Enquanto a jornada continua, Dazai recebe pontos de experiência por explorar uma nova área. A voz irritante do anúncio faz Dazai querer acabar com a própria vida, e Niar fica chocado ao ouvi-lo falar assim. Niar alerta as garotas sobre a depressão de Dazai, mas Tama lembra ao garoto que ele deveria ser um valente guerreiro, e o faz arrastar o caixão. Eles finalmente chegam à cidade natal de Tama, Gruen, e há um posto de segurança.
Tama diz aos outros para não se preocuparem, pois ela é uma espécie de celebridade lá e conseguirá facilmente fazê-los passar. Tama vai falar com os guardas, mas seu grupo é rapidamente cercado. Eles estão sendo presos, mas Dazai parece apenas intrigado. Nosso grupo é jogado em uma cela, e Annette fica deprimida quando os deuses não respondem aos seus apelos por ajuda. Tama foi separada do grupo e Annette chora incontrolavelmente. Os guardas prenderam Tama e todos com quem ela estava no momento em que a viram, então Nier assume que ela deve ter cometido um crime terrível. Dazai se pergunta como as pessoas são executadas neste mundo, mas Annette se recusa a dizer-lhe porque ele está claramente ansioso por isso. Nier pensa que eles deveriam tentar escapar, e Annette se pergunta como ele planeja fazer isso. O garoto arromba a fechadura, mas Annette não acha que o comportamento seja adequado para um suposto valente guerreiro. Nier pensa que Dazai o elogiará por arrombar a fechadura, mas ele está realmente desapontado porque agora tem que viver. A fuga deles falha instantaneamente e eles são rapidamente capturados. Dazai tenta perguntar aos guardas se serão executados, mas eles apenas o chamam de esquisito. Nosso grupo é informado de que cometeram crimes graves, então serão realmente executados. Todos, exceto Dazai, argumentam contra a decisão, mas lhes é dito que são culpados de sequestrar a princesa do reino, chamada Matilda. Matilda acaba sendo Tama, e ela tem que dizer ao pai novamente que não foi sequestrada. Tama explica que estava viajando enquanto aprimorava suas habilidades de combate, e Annette corrobora a história. Tama exige que seus amigos sejam libertados, mas o rei recusa, e Dazai é o único satisfeito com a decisão. O rei finalmente concorda em libertá-los, mas primeiro ele quer que Matilda prometa que nunca mais deixará o reino daquele jeito. Ele quer que ela haja mais como a mãe, alguém digna da realeza. Tama dá uma olhada em seus pobres amigos e concorda em fazer o que o pai diz. Ela agirá como uma princesa de agora em diante, então pede desculpas aos amigos, pois a jornada deles juntos terá que terminar. Tama parte e o resto do grupo é libertado. Eles vão comer, mas Dazai está bastante desapontado por não ter sua vida terminada. Nia não consegue acreditar que Tama é uma princesa, e Annette percebe o quão errada estava por tratar Tama tão mal. Annette agora entra em pânico porque teme ser executada por ter sido tão má com ela. Nesse momento, uma garçonete chamada Fawn os ouve falando sobre a princesa. Fawn costumava servir a princesa no castelo, e parece desapontada ao saber que o rei forçou Tama a retornar. Dazai percebe que ela sabe muito sobre o relacionamento de Tama com o pai, então ele pede mais informações. Dazai explica como conheceu Tama e admite que seria bem difícil não se interessar pelo passado dela. Annette não acha que eles deveriam se intrometer no passado dela porque ela é uma princesa, e provavelmente deveriam começar a chamá-la pelo nome verdadeiro. Dazai diz que não se importa com nada disso porque ela é Tama para ele, e a garçonete concorda em contar tudo. No castelo, Tama ri de como todos agiram quando souberam que ela era uma princesa, e se pergunta o que eles estão fazendo. Nesse momento, ela nota alguém estranho em cima de uma casa. Tama fica chocada quando grandes danos são causados à casa e o rei aparece para confrontar o atacante. Esse cara veio para a Terra onde os demi-humanos se reúnem simplesmente porque ainda não comeu um demi-humano. Ele se pergunta qual o sabor deles e se apresenta como Kibera. Kibera revela que é um dos heróis que matou o Lorde das Trevas e salvou o mundo. Apesar de ser um herói, ele passou a ser conhecido como o Anjo Caído da Gula. O rei percebe que esse cara é um dos 7 anjos caídos, então se pergunta o que ele está fazendo ali. A resposta de Kibera é simples, ele veio para consumir a nação inteira. Kibera mostra o dom que lhe foi dado por Deus, mas as tropas estão determinadas a mostrar-lhe por que chamam Gruen de nação de heróis. Eles vão atacar esse cara, mas Kibera usa sua habilidade para comê-los vivos com um estalar de dedos. O dom de Kibera permite que ele coma o que a boca gigante come, e ele diz que as tropas tinham um gosto terrível. Kibera não quer comer tropas nojentas e prefere consumir mulheres. O rei choca suas tropas ao planejar lutar contra Kibera sozinho e diz a Kibera que não o deixará sair vivo. O rei é um guerreiro de nível 52 e demonstra seu poder bloqueando os ataques de Kibera com o chão. Kibera tenta zombar dele, mas o rei consegue desferir um poderoso ataque de raio. Kibera estava apenas fingindo estar ferido, porém, e empurra o rei para trás. Ele admite que o ataque teria destruído uma pessoa normal, mas explica que seu corpo é muito mais resistente que o de qualquer outro. A razão para isso é porque ele acabou de comer um monte de golems outro dia. O rei fica muito sério enquanto a eletricidade começa a fluir de seu punho e o braço direito do rei se pergunta se ele está planejando usar sua técnica suprema. Isso é chocante porque significa que, em vez de capturar Kibera, o rei vai destruí-lo.
O rei diz que Kibera não merece nenhuma misericórdia depois de eliminar suas tropas, então declara que destruirá Kibera com um único ataque. Os dois avançam um contra o outro, mas o rei fica chocado quando Thomas os impede. Kibera está animado para ver a demi-garota, mas Thomas fica apavorada ao perceber que ele era o cara no telhado. Thomas se prepara para a batalha rasgando seu vestido em pedaços, mas o rei lhe diz para ficar para trás. Ele diz que ela nunca poderia substituir alguém chamado Leon, e isso claramente a aborrece. De volta com Dazai, a garçonete revela que Tama costumava ter um irmão gêmeo, o nome dele era Leon, e ele estava destinado a herdar o trono. Com Tama e Leon liderando, todos acreditavam que a paz seria eterna no reino. No entanto, 10 anos atrás, Leon e a rainha perderam suas vidas durante uma tempestade. O rei lamentou por muito tempo, então Tama decidiu que tomaria o lugar de Leon e tranquilizaria o pai. Esta é uma história de fundo bem triste, mas Dazai parece satisfeito por algum motivo. Infelizmente para Tama, sua decisão apenas criou uma profunda fenda entre ela e o rei. De volta à luta, o rei diz a Tama que suas artes marciais são totalmente inúteis. Ela tenta provar que pode lutar, então Kibera decide não se conter e se prepara para comê-la viva. Tama está prestes a ser consumida, mas seu pai a empurra para a segurança no último momento. Tama grita para ele, pois ele perdeu o braço, e Kibera admira o amor entre pai e filho. Kibera esperava provar a técnica suprema do rei, mas está desapontado porque não poderá usá-la com o braço faltando. Kibera se desculpa zombeteiramente por tê-lo comido, e isso deixa Tama furiosa. Ela ataca com raiva cega, mas o braço direito do rei a leva embora. O desapontado Kibera decide que terá que guardar o prato principal para depois, e se pergunta como consumirá o rei. De volta com Dazai, ele agradece a Fawn pela informação, e o braço direito do rei aparece do nada. Thomas está inconsciente, então ele explica que o castelo caiu para o ser de outro mundo maligno que apareceu de repente. Nesse momento, todos no reino se assustam quando um buraco é aberto em uma das paredes do castelo. Todos ficam preocupados ao ver o rei amarrado, e Kibera declara que ele é o novo rei da Terra. Kibera os assegura de que não está ali para oprimi-los e que só quer uma coisa como rei. Essa única coisa é bem horrível, porém, pois ele diz que quer provar a carne de todas as variedades de demi-humanos que vivem ali. Ele tenta acalmar a todos dizendo que os homens podem continuar trabalhando normalmente, pois ele só quer consumir mulheres e crianças. As pessoas rejeitam essa oferta horrível, mas Kibera faz um exemplo de um deles. Kibera muda de ideia sobre não comer homens e decide que simplesmente comerá famílias inteiras para que possam estar juntos dentro de seu estômago. Todos entram em pânico enquanto fogem, mas Kibera posicionou monstros por toda a cidade. Kibera parte por enquanto, e Nier aponta como aquele cara é um psicopata. Dazai não parece incomodado de forma alguma por algum motivo, e apenas termina de escrever algo. A situação de Thomas é realmente difícil, então Dazai a chama de heroína da tragédia. A heroína que ele procura nunca apenas aceita a tragédia, então ele diz a Thomas para abrir os olhos e mostrar-lhe o resto de sua história. Isso causa um rápido flashback para quando Tama estava com a mãe. Tama acorda e procura freneticamente pelo pai. Os outros explicam que Kibera tomou a capital e planeja comer seus cidadãos. A furiosa Tama é impedida de ir atrás de Kibera, e é lembrada de que o rei nem sequer teve uma chance contra ele. Tama revela que o pai só falhou porque estava tentando protegê-la, e ela jura proteger esta nação. Nesse momento, Annette recorda uma tragédia que levou a mãe e o irmão de Thomas. Todos no reino derramaram lágrimas por eles, então está bem claro que se importam muito com a família real de Thomas. As pessoas perderão toda a esperança se Thomas cair para Kibera, então Annette diz a ela para deixar seus amigos resolverem. Tama está hesitante, mas Annette a lembra que eles têm uma arma secreta para derrotar seres de outro mundo. Dazai diz a Ner, Annette e Melos que é hora de ir, e Tama é informada de que tem amigos muito bons. No castelo, nosso grupo é confrontado por monstros que foram instruídos a eliminar todos que se aproximassem. Annette diz a Dazai para ficar para trás, mas ele surpreendentemente avança e diz aos monstros que eles vieram apenas para serem comidos. Dazai diz que foi inspirado pelo discurso de Kibera. Dazai está sempre pensando na morte, mas nunca considerou ser comido até a morte. Dazai diz aos monstros para irem informar o rei, mas eles ficam confusos porque é um pedido estranho de uma pessoa louca. Ele lhes diz para se apressarem, mas isso apenas os faz ser jogados na prisão novamente. Dazai diz a Annette para se acalmar, mas ela o culpa por tudo. Ele não mostra nenhuma preocupação, porém, e revela que escondeu uma gazua no chapéu do garoto.
De volta à cidade, Briar descobre que Tama se foi. No castelo, Kibera se prepara para sua primeira refeição, mas os monstros chegam para contar-lhe sobre o estranho humano que chegou. Nesse momento, Tama surge do nada para destruir um desses monstros. Kibera sabia que ela viria eventualmente, mas o rei a chama de tola. Tama está claramente enfurecida, mas Kibera está apenas feliz por poder comer uma demi-garota. Um olhar para o passado mostra Tama observando o irmão treinar com o pai. O rei era duro com ele porque ele era o próximo na linha para se tornar rei, mas Leon não recuou. O rei odiava como Tama sempre os observava e ela implorou ao pai para deixá-la treinar também. O rei disse a ela para saber seu lugar como princesa e a instruiu a vestir um vestido antes de mandá-la para o quarto. Tama disse à mãe que odiava o rei porque ele não a deixava estudar artes marciais. Ela desejou nunca ter nascido princesa, mas a mãe lhe disse para ouvir atentamente o que ela estava prestes a dizer. Voltamos ao presente, onde Kibera diz que sabia que Tama viria se ele usasse o pai dela como isca. Tama jura destruir Kibera com as próprias mãos, mas Kibera a distrai e desfere um poderoso ataque elétrico. Ela sofre danos sérios, então o pai a chama. Tama percebe que Kibera acabou de usar um dos ataques do rei, e Kibera explica que é por causa de sua habilidade superpoderosa chamada Gula. Ele não só ganha habilidades aumentadas dependendo da carne que come, mas também adquire a capacidade de usar as habilidades possuídas pela carne. Kibera provoca Tama, dizendo que ela será despedaçada pelas próprias habilidades de seu pai antes de ser devorada. Em outro lugar, Annette fica impressionada, pois ser capturada fazia parte do plano de Daisy para entrar no castelo. Nia fica feliz que Daisy não queria ser devorado até a morte, mas ele não sabe o quão louco Daisy é. Annette acha que eles deveriam se apressar para encontrar o outro mundano, mas Daisy tem outros planos em mente. Daisy os leva ao quarto da rainha, mas Nier não acha que eles deveriam estar bisbilhotando. Daisy diz que precisa de suas habilidades excepcionais, então o garoto muda de ideia e arromba a cômoda da rainha. Lá vemos o que Daisy procurava o tempo todo. De volta com Tama, Kibera assume o controle da luta, jogando-a de um lado para o outro. Ele concorda com o pai dela ao apontar que suas artes marciais são inúteis. Uma retrospectiva mostra ela se perguntando por que Leon estava sempre treinando. Leon admitiu que não era um bom lutador e disse que Tama poderia ter mais talento que ele. No entanto, ser ruim só o fez querer treinar mais para ser como o pai. Seu objetivo era proteger a família e toda a nação. Isso motiva Tama a continuar lutando, mas o rei aponta o quão mais forte Kibera é em comparação a ela. Tama também percebeu isso, mas explica que Leon não teria desistido, então ela também não o fará. Kibera ri como um maníaco, pois diz que se sente mais vivo quando come carne espirituosa como a dela. Kibera percebe agora que sua vida passada não tinha sentido, mas tudo se iluminou até este dia. Em seu mundo antigo, Kibera era realmente infeliz, e pensou que poderia muito bem estar morto. Ele nasceu numa mansão gigante, e seus pais lhe compravam tudo. Seu prato estava sempre cheio de comida, mas seu coração ficava cada vez mais vazio. Isso o fez querer tentar comer alguém, mas foi impedido e permaneceu insatisfeito. De fora, todos pensavam que ele era afortunado, mas Kibera sentia-se como um animal enjaulado. Kibera descarregou sua frustração num morador de rua, mas não foi o suficiente, e ele pensou que era a pessoa mais miserável do mundo. Nesse momento, o Caminhão-kun veio ao resgate e Kibera sorriu antes de ser esmagado. Foi assim que ele veio a este mundo e agora come o que quiser. O rei grita de agonia enquanto Kibera se move para Itama, mas Kibera é parado quando Daisy aparece do nada. Daisy diz que essa história é tão chata que ele não aguentou ouvir. Kibera tenta controlar sua boca monstruosa, mas ela surpreendentemente não se move. Isso nunca aconteceu antes, e Kibera percebe que seus instintos se recusam a comer Daisy. Annette chega para declarar que Daisy tem a capacidade de banir outros mundanos deste mundo, e ela diz a Daisy para escrever a história de Kibera. Ela heroicamente o manda usar seu dom de contador de histórias, mas Daisy recusa. Ele explica que Kibera é um homem chato, e sua ostentação sobre sua própria desgraça não vale a pena ser escrita. O irritado Kibera exige respeito e libera uma explosão de poder. Ele jura eliminar todos antes de comer a princesa. E Thomas pensa em como tudo isso é culpa dela. Foi tudo culpa dela por tentar lutar, e se ela apenas percebesse que nunca seria Leon, então nada disso teria acontecido. Tama soluça enquanto se culpa por tudo, mas Daisy a conforta e dedica uma história a ela. Assim como ele esperava, o destino infeliz de Tama valia a pena ser escrito.
Tama abre o livro liberando seu poder e Annette percebe que é o dom de Daisy. Isso é bastante chocante, pois ela agora se pergunta se sua habilidade funciona até em não outros mundanos. Seu pensamento é interrompido, porém, pelo ataque de Kibera. Daisy aprendeu sobre o passado de Tama e percebeu que sua bondade a faz suprimir seus próprios sentimentos verdadeiros. Por causa disso, ela estava presa à visão de seu pai de uma princesa ideal. Após a tragédia de sua família, Tama queria fazer seu pai se sentir melhor. Para isso, ela tentou desesperadamente substituir seu irmão, que havia sido o príncipe ideal. O rei, no entanto, interpretou mal suas intenções. Isso só prejudicou o relacionamento deles, e Tama eventualmente perdeu a visão de seu verdadeiro eu. No entanto, Daisy lembra que sua mãe disse a Tama quem ela deveria ser. Tama volta a essa memória onde sua mãe lhe disse para viver sua vida como bem entendesse. Tama tinha certeza de que o rei nunca permitiria, mas sua mãe lhe disse para não se preocupar porque ela poderia convencê-lo. Ela disse que o rei realmente só queria que Tama fosse feliz, e Tama fica chocada ao se lembrar de tudo isso. Tama está dividida entre ser uma princesa como seu pai quer e viver como um príncipe ideal no lugar de seu irmão. Daisy diz que nenhuma dessas é a resposta, e ela é simplesmente Tama. Tama fica chocada com suas palavras, e ela finalmente consegue se libertar das correntes que a prendiam. Kibera só agora percebe o que está acontecendo, mas é tarde demais, pois Daisy diz a Tama que cabe a ela escrever o resto da história. Tama começa a brilhar, e o rei fica chocado ao ver algo chamado o brasão da besta divina. Uma retrospectiva mostra que Leon ficou impressionado ao ver essa marca em Tama. Era bem fraca na época, mas estava claro que ela desenvolveria o brasão no futuro. Leon queria contar ao pai, mas Tama sabia que ele não ficaria feliz com isso. Acontece que o rei os ouviu, mas o brasão não apareceu desde aquele dia. O rei reconhece que foi responsável por ele ter sido trancado, pois queria proteger Tama do perigo. O rei percebe agora que é um tolo e pede a Tama que o perdoe. Kibera declara que acabou de digerir a carne do rei e pode usar todo o seu poder. Ele zomba de Tama, porém, porque ela parece uma personagem de anime que acabou de despertar seus poderes. Ele declara que isso não acontecerá, pois ele devorará todos eles. Daisy diz a ele que está errado, porque mesmo quando as pessoas são empurradas para as profundezas do desespero, elas ainda conseguirão encontrar um único fio de esperança. Tama libera um pouco de seu poder, e o rei pede a sua esposa e filho que a protejam. Tama ataca Kibera, mas ele se prepara para usar todo o poder do rei. Tama prova ser rápida demais para Kibera acompanhar, e ela usa sua técnica suprema. É chamada de presa do rei, e ela a usa para destruir completamente Kibera. Ela desaba nos braços do rei, então Annette corre para curá-la. O rei fica chateado ao perceber que Daisy leu o diário da rainha, e Daisy se pergunta se será condenado à morte por isso. O rei recusa, porém, porque está grato por Daisy ter ajudado sua filha. Daisy não leva muito crédito e diz que apenas escreveu um livro. Os rapazes ficam impressionados que Tama conseguiu usar a presa do rei, mas Bria percebeu que sua técnica ainda não está completa. Nesse momento, Kibera retorna em uma forma monstruosa, o que choca o rei, pois ele tinha certeza de que Tama o havia eliminado. Kibera se pergunta por que foi revivido, mas uma memória o faz perceber o que está acontecendo. Ele explica que foi um dos 7 heróis que derrotaram o Lorde das Trevas. Kibera decide confessar e revela que secretamente comeu a carne do Lorde das Trevas quando ninguém estava olhando. Todos ficam horrorizados ao ouvir isso, e Kibera diz que pode sentir o poder brotando incessantemente de dentro dele. Kibera está finalmente se tornando o predador alfa que sempre quis ser, e ele declara que é o fim para todos. No entanto, nesse exato momento, todos ficam chocados quando sua cabeça é decepada por Valdélia. O psicótico Kibera fica feliz em ver a filha do Lorde das Trevas, pois queria dizer a ela que seu pai era delicioso. Ele tenta atormentá-la descrevendo os momentos finais de seu pai, mas Valdélia simplesmente o destrói com uma explosão poderosa. Todos ficam atônitos com seu poder inacreditável, mas Daisy apenas cumprimenta a garota que ele diz ter olhos tristes. Valdélia se pergunta como Daisy ainda está vivo, mas ele apenas pergunta se ela se sente melhor depois de eliminar um dos atacantes de seu pai. Valdélia fica chocada com sua casualidade, então ela diz que o eliminará da próxima vez e vai embora. Daisy percebe que, mesmo após eliminar Kibera e vingar seu pai, a tristeza permaneceu nos olhos de Valdélia. Daisy está muito intrigado com ela, então gostaria de escrever sua história algum dia. No dia seguinte, as pessoas começam a reconstruir a cidade e nosso grupo é agradecido por salvar a capital.
Acontece que Tama decidiu ficar e apoiar o rei. Nosso grupo sentirá muito a falta dela, mas respeita sua decisão. De volta ao castelo, o rei se pergunta por que Tama está em seu quarto. Ele diz que é para princesas delicadas e não para molecas. O rei, surpreendentemente, diz a ela que deveria ir com os viajantes, pois ele não precisa ser protegido por alguém que não tem treinamento. Tama percebe que ele está apenas tentando fazer o que é melhor para ela, e o rei a comanda a retornar ao castelo quando sua jornada terminar. Tama sai correndo do castelo e agradece ao pai. Ela promete se tornar uma poderosa artista marcial, assim como ele, e se despede. Bruya zomba do rei por não saber conversar com a própria filha, mas o rei tem certeza de que Tama entendeu como ele se sentia. O rei olha o diário de sua esposa e pensa em sua família. De volta ao nosso grupo, Dazi diz que, ao contrário de Annette, Nier não tem absolutamente nenhum jeito para arrastar um caixão. Nier diz a ele para andar com as próprias pernas, mas isso não será necessário. Todos ficam animados ao ver seu amigo, e Tama se junta novamente ao grupo. Nosso grupo chega a uma árvore gigante, mas o rosto de Daisy não corresponde ao seu entusiasmo. Esta é a famosa Árvore do Mundo, e dizem que é uma árvore sagrada que zela pela nação. Supostamente, ela concede proteção a quem a visita, e há uma pequena e agradável vila bem ao lado dela. Tama quer desesperadamente fazer a explicação, mas Annette simplesmente a ignora. Annette sugere que eles orem por viagens seguras na vila, mas Tama a faz pagar por ignorá-la. Dazi diz às garotas para se apressarem e arrastarem seu caixão, e todos ficam chocados ao descobrir que a pequena e calma vila foi transformada em um cassino. Os aldeões costumavam viver uma vida simples junto à natureza ali, mas agora são apenas um bando de pessoas se esfaqueando por algum motivo. Dazi fica sem pílulas sedativas, então ele se pergunta se há alguma árvore boa por perto para ele tirar a própria vida. Dazi precisa ser avisado para parar de comer pedras do chão, porque os outros querem ir falar com o prefeito. O prefeito revela que, há alguns meses, alguns outros mundanos vieram ver a Árvore do Mundo e começaram a viver na vila. Eles construíram o cassino e ele atraiu todo tipo de outros mundanos loucos de todos os lugares. O prefeito lhes mostra uma folha moribunda e explica que, desde a chegada dos outros mundanos, a Árvore do Mundo tem enfraquecido a cada dia e começou a murchar. A árvore está claramente entristecida com a chegada dos outros mundanos, então o prefeito pede a ajuda de nossos heróis. Dazi também tem um pedido, então ele perguntou ao prefeito se pode encher seu recipiente com pílulas sedativas. Nesse momento, um sujeito que ouviu a conversa deles declara que salvará a árvore. Ele é um outro mundano chamado Yamada, então nossos heróis presumem que ele está procurando uma briga. Yamada os assegura de que é diferente dos outros mundanos, pois ele realmente quer trazer paz ao mundo. Annette quer ajudar Yamada a salvar a Árvore do Mundo, mas ela percebe que Dazi já se foi. Dazi se sente leve e ele nota que sua postura melhorou. Sua mente e corpo também estão muito saudáveis agora, mas ele odeia isso. Ele vê uma caverna de onde sai fumaça, então prevê que há muita imoralidade acontecendo lá dentro. Dazi corre para a caverna e descobre que estava certo. É um lugar insalubre e corrupto. Dazi pergunta se pode se juntar a eles, mas uma garota aparece oferecendo-se para levá-lo a um lugar mais divertido. Isso acaba sendo um bar onde a garota pensa que Daisy bebeu demais. Dazi diz que sua vida é incrivelmente triste, então ele está tentando beber até parar de viver. Ela explica que aquela caverna é onde vão as pessoas viciadas nas folhas analgésicas da Árvore do Mundo. Dazi diz que não consegue dormir quando pensa em seu corpo ficando saudável, então a garota se oferece para ajudá-lo a adormecer. Ela diz que pode fazer isso se ele apenas a observar dançar, mas Daisy não acredita nela. Ela diz a ele para apenas observar, e ele o faz. A dança começa, e Daisy observa muito de perto. Parece estar funcionando, e Daisy chama de uma noite agradável. Em outro lugar, Annette faz sons horríveis de choro enquanto se pergunta para onde Daisy foi. Ela fica horrorizada, porém quando a garota chega com Daisy desmaiado. O prefeito fica chateado porque disse à garota chamada Eki para nunca ir à sua casa. Eki deseja boa noite a Dazi e vai embora, mas o prefeito a chama de mais uma pessoa arruinada. Eti é conhecida como uma bruxa e tem uma péssima reputação. Ela era a única poderosa o suficiente para lutar contra os outros mundanos quando estavam construindo o cassino, mas nem tentou impedi-los. Em vez disso, ela construiu um bar, e todos a odeiam por se aliar aos outros mundanos. Eki sempre se manteve afastada de todos, então não se sabe muito sobre ela. Agora ela faz uma fortuna encantando outros mundanos caídos com bebida e dança. Os aldeões começaram a chamá-la de bruxa traiçoeira, e Yamada decide que ela terá que enfrentar a justiça, assim como os outros mundanos. O prefeito fica satisfeito ao ouvir isso e implora a Yamada para salvar a cidade deles.
No dia seguinte, Dazzy vai a algum lugar, mas Annette o lembra que a batalha contra os outros mundanos começará em breve. Dazzy diz que nunca concordou com isso em primeiro lugar, e ele só quer a paz que encontra no bar. Annette tenta impedi-lo, mas Yamada explica que é tarde demais porque Daisy foi enfeitiçado pela bruxa. Annette se recusa a simplesmente deixá-lo ir, mas Yamada assegura de que Daisy voltará a si quando eles consertarem a cidade. No bar, Dazzy acredita Ek por ser a razão pela qual ele conseguiu esquecer seu passado, o que o permitiu adormecer. Eti o avisa sobre estar perto dela porque ela pode arruiná-lo, mas é exatamente isso que Dazzy quer. Os dois fazem um brinde, e Ek explica a lenda por trás da árvore do mundo. Quando o espírito da árvore descer, todos os fracos e doentes serão salvos. Ek sugere que Daisy orou a árvore para aliviar sua dor, mas ele a surpreende revelando que sabe que ela é quem quer ser salva. Dazzy diz que a dança dela era cheia de tristeza, e ela fica sem palavras. Nesse momento, um grupo de caras chega para pedir algumas bebidas. Um bandido ameaça um cara depois que ele perdeu todo o seu dinheiro, e ele diz ao sujeito para recuperar seu dinheiro ou ele levará seus rins. O bandido explica ao seu chefe que eles não estão lucrando tanto com o cassino porque menos pessoas estão jogando, então ele se pergunta se deveriam mudar o cassino. O chefe diz que não será necessário porque tudo o que eles precisam fazer é atrair os aldeões da ponte próxima. Será fácil também, porque eles só precisam mostrar o quão divertido é jogar e viciá-los nas folhas da árvore do mundo. Ek lembra ao chefe que ele prometeu não incomodar os aldeões e que apenas outros mundanos deveriam jogar. O chefe diz que não pode ser evitado agora e explica que ela também ganhará muito mais dinheiro com os clientes adicionais, e que não se importa com isso, e lembra ao chefe que ela pagou a ele 1 tonelada de dinheiro de proteção para que ele não tocasse nas pessoas do outro lado da ponte. O chefe a ignora, e apenas diz ao seu capanga para viciar algumas pessoas do outro lado da ponte nas folhas. Ek tenta impedi-lo, mas é apenas jogada para o lado. Dazzy diz que mulheres como ela não deveriam ser chamadas de bruxas, porque ela é na verdade um anjo. Nesse momento, o chão treme, e os bandidos ficam chocados ao descobrir que parte do cassino deles foi destruída. Yamada diz aos bandidos que é hora de enfrentar a justiça, e ele inclui a bruxa. Yamada se prepara para puni-los, mas Daisy chega, chateado porque Yamada arruína seu dia de paz. Dazzy não suporta pessoas grandiosas como Yamada, e Yamada chama Daisy de desgraça para os outros mundanos. Yamada diz a ele para pensar cuidadosamente sobre qual será seu próximo movimento, mas Daisy apenas se senta. Dazzy nunca respeitou alguém por lhe dar sermões, e ele também não é do tipo que ouve um palestrante. Yamada decide mostrar a ele como é o comportamento justo, então ele ataca todos os bandidos de uma vez e seu poder de julgamento irrompe momentos depois. Esse cara é realmente forte, então os bandidos decidem fugir. Ek agradece por salvar a cidade e Yamada fica feliz em ver que ela voltou a si. Os moradores celebram Yamada como seu herói, mas chamam Eti de traidora. Eles acham que ela estava trabalhando com os outros mundanos e se perguntam quanto dinheiro ela ganhou com suas explorações. Yamada tenta apontar que ela mudou seus modos, mas as pessoas ainda a mandam sair da cidade. Dazzy se coloca na frente da multidão enfurecida e diz que todas as pessoas são escória inútil. Eles pensam que ele está do lado da bruxa, mas Daisy explica que Ek foi a única que lutou para proteger esta cidade. Todas as noites ela se certificava de que os bandidos estivessem felizes, e os mantinha sob controle para que nenhum mal acontecesse aos moradores. Sem ela, os bandidos teriam vindo atrás dos aldeões há muito tempo. Dazzy a chama de verdadeira salvadora da cidade, e ele envergonha a todos por jogarem pedras nela. Ninguém acredita nele, então Ek diz que está tudo bem, e ela pede desculpas a todos enquanto parte. Todos celebram por terem conseguido expulsar a bruxa da cidade, mas Yamada fica horrorizado. Dazzy sabia que isso aconteceria o tempo todo, pois ele explica que a linha entre a retidão e o mal é algo nebuloso. Yamada se pergunta se a culpa é dele, mas Daisy não sabe. Tudo o que ele sabe é que esta cidade voluntariamente se desfez de sua própria protetora. Nossos heróis partem, mas o prefeito tem outro pedido para Yamada. Os outros mundanos fizeram uma fortuna vendendo as folhas da Árvore do Mundo, então eles decidiram continuar essa prática e vender as folhas eles mesmos. Yamada fica horrorizado ao ouvir isso, mas o prefeito explica que a Árvore do Mundo será revivida e lhes concederá ainda mais bênçãos. O prefeito quer que Yamada seja o guarda-costas da cidade para que ele possa fazer justiça novamente se a bruxa e os outros mundanos tentarem voltar. Yamada não consegue acreditar nessa reviravolta sombria, e o prefeito lhe oferece 10% de todos os lucros. Yamada pensa nas palavras de Daisy e se pergunta o que ele fez. De volta aos nossos heróis, Daisy pensa que não é diferente de todos naquela vila. Daisy não conseguiu salvar Ek e todos sentem o mesmo.
Nesse momento, todos ficam atônitos quando a árvore do mundo inteira seca. O prefeito fica horrorizado ao ver todos os seus planos destruídos, e ninguém consegue entender o que aconteceu. De volta com Daisy, Ikki reaparece como uma forma de vida completamente diferente, e ela agradece a Daisy por entendê-la. Ela espera que ele encontre alguma paz na vida, e então ela desaparece. Felizmente para nosso amigo Daisy, ela enche sua garrafa com pílulas sedativas. Daisy se lembra de como ela disse que, quando o espírito da árvore descesse, concederia o desejo dos doentes, e Daisy percebe o que ela realmente era. Daisy encontra um momento de paz e mastiga suas pílulas. Um tempo depois, nosso grupo caminha por um deserto. A luz do sol está realmente afetando Tama, mas Daisy espera que o sol o transforme em um monte de cinzas. Não há uma única coisa à vista, então nosso grupo se pergunta se pegar essa rota para o próximo templo foi a ideia certa. Nier explica que não é um novato em desertos, o que explica por que ele esteve bem o tempo todo. Nier tem viajado por um tempo, mas ele é desta área. Ele se considera um especialista no deserto, então ele dá uma lição aos outros. Primeiro, ele diz que está muito quente para monstros e bandidos durante o dia, então eles devem estar seguros. Isso se mostra muito errado, no entanto, pois alguns bandidos surgem. Esses são caçadores, e o grupo dela invadiu o território deles. Nier se pergunta se são de outro mundo, mas Tama nem liga e se prepara para a briga. Annette diz para Daisy se recolher no caixão, mas lá dentro está muito quente. Uma batalha irrompe, e as garotas conseguem derrubar um dos bandidos. Toro é o líder, e ele percebe que Daisy foi vencido pelo sol. Toro vai atacá-lo, então Nier se prepara para impedi-lo. Toro zomba de Nier por nunca ter sacado uma espada, mas Nier declara que é um guerreiro valente. Toro quer que Nier mostre o que tem, mas avisa que sacar a espada significa estar pronto para morrer. Toru planeja atacar com seu escorpião, cujo veneno acabará com a vida de Nier dolorosamente em menos de 1 hora. Toru fica chocado quando Daisy se anima do nada, e Dazei diz ao sujeito para acabar com a vida dele dolorosamente. Toru obedece, socando a cauda do escorpião direto no peito de Dazei, e ele acelera a moto para injetar mais veneno. Infelizmente para ele, isso sai pela culatra e sua moto escorpião é destruída. Isso porque o veneno que já corria no sangue de Dazei era mais forte que o dos escorpiões. Nier quer proteger Dazei quando Toru vai atacá-lo, mas ele ainda está apavorado demais. Nesse instante, todos param ao ouvir um uivo de lobo, e os bandidos fogem. Nier está chateado consigo mesmo por ter tido muito medo de agir, então ele pede desculpas a Daisy. Nier se considera um covarde, mas Daisy aponta que ninguém nasce herói. Eles se tornam heróis depois de serem zombados. É hora de seguir em frente. Então ele pergunta ao valente Nier se ele pode liderar o caminho. Nier os leva a um orfanato próximo e todas as crianças sem pais o recebem. Todos se deliciam com um banquete que a senhorita Katy preparou e ela explica que alguém tem doado comida a eles. Ela gostaria de agradecer a essa pessoa, mas eles nunca se mostram. Dazei logo diz que a comida não tem gosto de nada e ele gostaria de algo com tempero sintético. A senhorita Katy não tem ideia do que seja isso, mas Annette anota diligentemente as necessidades de Daisy. As crianças logo apontam que Nier disse que não voltaria até se tornar um herói. Nier retruca que ele não é um grupo de heróis, e as crianças ficam maravilhadas. Elas querem muito conhecer esse herói, mas se decepcionam ao saber que é Daisy. Daisy então explica que não é herói. Ele é apenas um escritor, mas as crianças ficam de alguma forma mais animadas para que ele lhes conte uma história. Daisy começa a contar uma história bem deprimente e a senhorita Katy pede para ele parar. Naquela noite, eles ouvem o lobo uivar novamente e a senhorita Katy explica que um lobo faminto tem assombrado a área. Ela avisa que, se quiserem viver, devem ficar dentro, mas vemos que Dazei está desfrutando de um passeio noturno. O animal de estimação de Daisy surta e vemos que algo acabou de massacrar alguns monstros por perto. Nier acorda ao levar um dano de Tama e fica apavorado ao ver uma sombra passar correndo pela janela. Nier corajosamente sai para verificar, mas fica apavorado ao esbarrar em um ladrão. O sujeito diz que não está fazendo nada suspeito e Nier percebe que ele é quem tem trazido a comida. Esse sujeito gosta de fazer as crianças sorrirem, mas não se mostra porque observá-la secretamente da janela já é o suficiente para ele. Nier o chama de esquisito, mas as intenções do cara são puras. Nier explica como seus pais morreram e aparentemente seu pai lhe deixou esta espada. Nier está viajando para que um dia possa se tornar um guerreiro valente e digno da espada.
Se ele se tornar um guerreiro, os órfãos poderão se orgulhar de serem do mesmo orfanato que ele. O sujeito se emociona ao ouvir uma história tão nobre e garante a Niar que seus pais estão orgulhosos dele no céu. O sujeito ouve ansiosamente mais histórias de Niar, e vemos que Daz tem escrito em seu livro. Os rapazes conversam até de manhã, e Niar convida o estranho para entrar e tomar café da manhã. O sujeito recusa, no entanto, pois apenas apoiá-los das sombras é o suficiente para ele. Ele não acha que merece estar na presença das crianças de qualquer forma, mas Niar perguntou ao sujeito se eles podem fazer algo. Niar pede para o sujeito levá-lo ao oásis que encontrou e eles passam a manhã coletando mais comida. De volta ao orfanato, Dazit se afasta das crianças irritantes, recolhendo-se em seu caixão. Nesse instante, todos ficam chocados quando cestas de comida aparecem do nada. Naquela noite, Niar está exausto e a senhorita Cat revela que algo terrível aconteceu. Niar acorda e ela revela que um dos órfãos foi levado. São os bandidos e Toro exige que a pessoa responsável pelo orfanato saia para falar com ele. As garotas dizem para todos ficarem dentro e prometem resgatar Nate. Elas correm para fora, mas Toro está ansioso por vingança, então todos começam a lutar instantaneamente. Niar ainda não consegue fazer nada, então o estranho de antes aparece para levá-lo para um lugar seguro. Niar está furioso consigo mesmo por não conseguir se mover diante do perigo e ele se pergunta por que é tão covarde. Nesse instante, o estranho começa a ter flashbacks. Ele fica muito sério e calmamente diz a Niar para se esconder enquanto ele cuida de tudo. Ele revela que em seu mundo antigo perdeu algo importante por causa de suas pernas. Niar fica chocado ao começar a perceber o que esse sujeito é. O estranho não pode consertar o passado, mas declara que agora tem um poder incrível. Ele começa a se transformar e declara que agora tem o poder de matar homens vis que fariam um garoto gentil como Niar ficar triste. Niar fica atordoado enquanto o estranho se transforma em um lobo, e vemos que Daisy está observando. O estranho entra em fúria e ataca os bandidos com ferocidade. Taro tenta escapar, mas o estranho é muito rápido. Ele pensa em como as pessoas que tiraram algo querido dele eram exatamente como esses terríveis bandidos. O lobo se prepara para acabar com a vida de Turo e Dazei observa com antecipação. Niar se lembra de como o estranho desejava ser gentil como ele, e Niar começa a chorar. Ele finalmente encontra a bravura dentro de si, então saca sua espada e para o estranho em fúria. Niar o lembra que, se ele eliminar o bandido, nunca mais será a pessoa gentil que foi um dia. O estranho continua atrás do bandido, mas Niar o impede a cada passo. O lobo furioso vai atacar Niar agora, e todos ficam horrorizados quando Niar decide largar sua espada. Niar não se move um único centímetro e o lobo, surpreendentemente para seu ataque, a transformação é desfeita e o sujeito volta a si. Depois, o estranho explica que ele era exatamente como Niar. Ele perdeu os pais quando era jovem e viveu uma vida solitária. Um dia, um garoto estendeu a mão para ajudá-lo e foi a primeira vez que o estranho experimentou a gentileza de outra pessoa. Infelizmente, a felicidade não durou muito. Um dia, o garoto estava sendo espancado e o estranho estava apavorado demais para ajudá-lo. Ele decidiu fugir e acabou sendo destruído por Chukun. Ele nunca conseguiu esquecer aquele dia, e culpa suas pernas por ter tido que abandonar seu amigo. Nesse instante, Daisy aponta muito diretamente que ele está apenas lembrando as coisas de uma forma para se sentir melhor. Suas pernas não são realmente as culpadas pelo que aconteceu. Na verdade, foi seu coração fraco. Niar implora para Daisy parar porque ele sabe como o estranho se sente. Niar sempre foge e mente porque ele também é um covarde. Niar promete fazer o seu melhor da próxima vez, para não se perder. Niar implora para Daisy não culpar o sujeito e o estranho agradece ao garoto. Ele explica que Niar é muito mais corajoso do que pensa, pois Niar arriscou a vida para detê-lo quando estava em fúria. Ele admite que é um covarde cheio de desculpas, mas Niar realmente é um guerreiro valente. Nesse instante, todos ficam chocados quando o poder de Daisy se ativa. Daisy concorda que o sujeito é um covarde, mas também é muito mais gentil que a maioria. Apesar de sua covardia, o homem ameaçava malfeitores de dia e derrotava monstros na área à noite. A maioria dos outros mundanos foi corrompida por seus novos poderes, mas esse sujeito escolheu ajudar os outros com o seu... Dazai acredita Niar porque ele acabou de ensiná-lo que era sua própria arrogância que retratava o estranho como um fracasso. Dazai arranca uma página de seu livro e as crianças finalmente podem agradecer ao estranho por tudo que ele fez por elas. O sujeito diz que está feliz por ter conhecido a todos e ele é teletransportado. Daisy não tem certeza para onde ele foi, então Niar apenas agradece ao estranho e se despede.
o estranho reaparece em seu mundo antigo e seu amigo o ajuda a se levantar. Em outro lugar, a mulher misteriosa de antes é informada sobre o que aconteceu com Kibera. Ele falhou em conquistar Gruen, e alguém chamado Sengoku também está lutando no deserto. Isso é compreensível, pois as fortalezas anãs são conhecidas por serem impenetráveis. Os anões também estão recebendo a ajuda de alguém conhecido como o Mago dos Furacões. Uma olhada em sua guerra contra os anões mostra que eles têm um exército de lagartos lutando por eles. Isha está ajudando os anões, mas ela deseja que Wolf levasse a batalha mais a sério. Wolf diz a ela para relaxar enquanto ele bebe, mas Isha lembra que ele é o líder desta nação. Wolf diz que é apenas um sacerdote, no entanto, e os anões decidiram chamá-lo de líder por conta própria. Sengoku, também conhecido como o Anjo Caído da Miséria, comanda suas tropas para atacar. Então Ishida exige que Wolf faça algo. Wolf diz ao rei dos anões, Doran, para atrair os inimigos para algum lugar, mas Doran rudemente se recusa a obedecer suas ordens. Ele diz a Wolf para apenas sentar e assistir, e ele avança pelo exército inimigo. Doran decide fazer o que Wolf pediu, então ele diz aos lagartos para segui-lo se quiserem sua cabeça. Isha se pergunta o que Wolf está planejando, mas ele apenas diz a ela para se afastar e começa um feitiço. Este feitiço aniquila uma enorme parte do exército inimigo, então Sengoku decide apenas recuar. Wolf decide não persegui-los e fica chocado ao ver que pegou um cidadão aleatório em seu ataque. Isha diz que o conhece e que é Dazi. Naquela noite, os anões celebram a vitória e Doran declara que os 7 anjos caídos não são nada a temer. Doran culpa a igreja pelo problema do outro mundo que todos estão tendo, mas Wolf não o deixa falar mal de seu chefe. Wolf acredita os anões por seu incrível esforço na batalha, mas Doran o chama de elfo fraco, enquanto também elogia sua força. Nosso grupo também está lá, e Annette explica que eles estavam perdidos no deserto antes de Dazei ser pego no tornado. Annette está apenas feliz que ele estava em seu caixão quando aconteceu, mas Dazei não está. Ele deseja não ter sobrevivido e agora tem que encontrar outro caixão. Wolf cumprimenta Annette e Melo vê o monstro de seus sonhos. Wolf pede desculpas pelo acidente, mas Daz apenas repreende Wolf por sua falha em acabar com sua vida. Daz é grato por permitir que ele sinta uma nova experiência de quase morte, mas Wolf apenas o acha estranho. Isha explica que esta nação está em guerra com um dos 7 anjos caídos. Tama declara que acabou de derrotar um deles, mas Wolf assume que ela está enganada. Ele não acredita que ela seja forte o suficiente para derrotar um desses inimigos, mas Tama diz a ele para não subestimar sua equipe. Ela explica que Daisy tem a habilidade de teletransportar outros mundanos e Wolf explica que o Papa se interessou por essa habilidade. Wolf não acha que eles precisam de Daisy, pois todas as habilidades são insignificantes diante de sua magia. As tensões aumentam, mas Isha diz que Wolf bebeu demais. Wolf diz que eles lidarão com os 7 anjos caídos sem a ajuda de Daisy, então ele diz a eles para apenas ficarem quietos e assistirem. Esse sujeito é um verdadeiro idiota, então nosso grupo se pergunta se ele é realmente tão importante assim. Isha diz que sim, e que ele é conhecido como o Mago das Tempestades. Sem dúvida, ele é um dos magos mais fortes do mundo. Até mesmo os 7 anjos caídos são impotentes contra sua magia e intelecto. Em outro lugar, Sengoku retorna à base inimiga e é zombado por recuar. Ele planeja se juntar à batalha na próxima vez, então garante uma vitória. O sujeito bem vestido diz que não será necessário, pois ele está enviando alguém ao deserto que conhece muito bem o Mago das Tempestades. Isso acaba sendo uma garotinha, e ele perguntou a Anjo Caído da Ganância se ela está pronta. De volta ao castelo, Dazi percebe que Melo sente falta da garota monstro e ele pode sentir sua dor. Ele diz que o amor unilateral é o maior tipo de amor e que ele deveria desfrutar de sua angústia. Melos mordisca o crânio de Daisy novamente, mas o pequeno monstro está claramente de coração partido. Daisy olha para seu colar enquanto se lembra de sua namorada, então ele diz a Melos que eles podem procurar o monstro juntos. Ele explica que eles são bem parecidos porque os dois são apenas homens tolos vagando por este mundo em busca de uma mulher. Dazei acha que deveriam chamar o monstro rosa de Femelos, mas Melos claramente odeia isso. Dazei é alheio e pensa que ele gosta. Eles finalmente a encontram para a alegria de Melos e Dazei percebe que o mestre dela é bem popular com as mulheres. Dazei diz que Wolf é praticamente o oposto de Melos e eles seguem a dupla. Wolf fica desanimado quando bate na porta de alguém e é ignorado. Então Dazei percebe que Wolf é, na verdade, exatamente como Melos. Até mesmo um conquistador como Wolf está perseguindo sua própria amada. Wolf fala com a pessoa através da porta e explica que a guerra ainda está acontecendo, mas ele promete voltar vivo. Ele continua a fazer outra promessa, mas Dazei decide que eles não deveriam mais ouvir.
No dia seguinte, o inimigo começa a atacar novamente, e Talma quer ajudar na luta. Doran a lembra que eles são convidados e declara que ele mesmo lidará com o anjo caído. Ele faz um discurso inspirador com Wolf e a batalha começa. Wolf ajuda os anões de cima e aponta que eles estão esmagando o inimigo. Nesse instante, Isha fica horrorizada ao ver um dragão se aproximando e o dragão ataca os anões. É um dragão lendário que já esteve sob o comando do Lorde das Trevas. A besta aterrorizante agora está sob o controle dos anjos caídos, mas o confiante Wolf está desapontado que este seja o trunfo deles. Não é grande coisa porque ele já derrubou dezenas de dragões antes. Nesse instante, Doran entra em pânico ao perceber que Sengoku não é quem está montando o dragão. Wolf não se importa, pois planeja despedaçá-los com sua magia, não importa quem sejam. Ele se prepara para atacar com confiança, mas fica chocado ao perceber quem está montando o dragão. A garota para o dragão bem na frente de Wolf, e ela cumprimenta seu mestre. Isha se pergunta o que há de errado com Wolf enquanto ele começa a tremer, e ele se pergunta o que está acontecendo. Ele está paralisado pela descrença e a garota o segura. Isha desmaia enquanto sua energia é drenada pela habilidade da garota, e a garota promete acabar com a vida de Isha quando terminar com o Wolf. Ela parte com Wolf, então Isha diz aos anões que eles devem recuar. Eles fazem uma reunião para que Isha possa explicar a situação e ela se pergunta quem é a garota. As forças anãs estão em frangalhos e os lagartos estão se aproximando. Então o rei Doran está furioso porque a essa taxa o castelo cairá. Dazi aponta para Melos que Femelos está em lágrimas após perder sua mestra, e ele o lembra do que os homens devem fazer quando veem uma mulher chorando. Wolf não a consola e simplesmente foge. Mas isso é exatamente o que Daisy tinha em mente. Wolf claramente tem um passado complicado, e Daisy tem certeza de que a garota com quem Wolf tentou falar deve saber de algo. Dazei vai à casa da garota e diz que gostaria de fazer algumas perguntas sobre Wolf. A garota abre a porta, mas Dazei fica chocado ao ver que ela é uma mulher muito velha. Isso é uma grande surpresa, mas Dazei admite que torna as coisas interessantes. Em outro lugar, vemos que a garota levou Wolf ao templo Drayton. Este é um lugar com o qual ambos estão familiarizados, e Wolf a chama de Yuriko. Alguns guardas chegam para ajudar Wolf, mas Yuriko não permitirá que eles a atrapalhem. De volta ao castelo, explica que a garota pode ser uma das alunas de Wolf. Wolf costumava ser mais apaixonado do que qualquer um por treinar outros mundanos, mas um dia ele parou de repente e começou a se afogar em álcool. Isha não sabe porquê, mas não importa porque eles devem salvar Wolf. Ela quer que Doran envie soldados ao templo, mas ele não tem soldados de sobra. As garotas dizem que farão o trabalho, mas notaram que Daisy está desaparecido. Ninguém o viu desde a noite anterior e todos ficam chocados quando ele chega com a velha. Daisy apenas diz a eles para continuarem a conversa, mas Annette se pergunta por que Daisy está sempre encontrando novas mulheres. Um tempo depois, vemos que nosso grupo se equipou enquanto se prepara para resgatar Wolf. Os anões são conhecidos como artesãos experientes, e eles não decepcionaram nosso grupo com este novo e incrível equipamento. Daz está desapontado ao ver que o que ele pediu ainda não chegou, mas os outros não conseguem acreditar que ele precise de equipamento. Doran explica que o item que Daisy pediu é muito especializado e os artesãos estão confusos, então está demorando para eles terminarem. Daz está desapontado com os artesãos, mas Doran já está farto dele. Nier aponta que atravessar o deserto será extremamente exaustivo e Toro aparece do nada. Eles não têm tempo para bobagens, então Tama se prepara para destruí-lo, mas Toro diz que mudou seus modos. Agora ele administra uma empresa de ônibus de dia e guarda o orfanato à noite. Tama não tem ideia do que é um ônibus, então Toro faz uma demonstração. Ele usa seu poder em um monstro próximo e revela que tem a capacidade de transformar qualquer coisa que toca em um veículo. Todos embarcam no ônibus, mas Toro se recusa a deixar Daz entrar depois do que ele fez com seu precioso animal de estimação outro dia. O ônibus parte, então as garotas imploram para ele ir buscar Daz, mas ele se recusa. Daisy olha para o pedaço de seu precioso caixão e declara que era o único veículo feito para ele. Daisy decide apenas esperar ali, mas a velha senhora implora para ele levá-la até Wolf. Isso é surpreendente, porque ela não disse uma única palavra até agora, e ela declara que deve ir para o lado de Wolf. Daisy está indiferente como sempre, mas Melo também quer ir. Daisy já está farto da obsessão daqueles que perseguem quem amam, porque eles simplesmente deixam a razão de lado. Eles também não usam o bom senso e não se importam em incomodar os outros. No entanto, isso rende uma bela história, então Dazei concorda em levar a velha para Wolf. O grupo chega ao templo e encontra os guardas incapacitados, mas Hineta é avisada para não tocá-los porque eles têm vestígios de magia.
Aisha consente que Wolf está no templo, então eles entram. Lá dentro, eles descobrem que Wolf está em péssimo estado. Wolf se pergunta por que eles estão ali, e Aisha exige saber quem é a garota. Yuriko se apresenta como uma outra mundana que foi instruída por Wolf. No entanto, as pessoas agora a chamam de anjo caído da ganância. Ela não quer que seu tempo com Wolf seja interrompido, então ela invoca um exército de esqueletos. Uma luta irrompe, então Wolf implora para Yuriko parar. Wolf a ensinou a nunca cair diante do inimigo, então ela ignora seus apelos. Há uma tonelada de esqueletos, mas nosso grupo consegue empurrá-los para trás. A luta se intensifica e Tom fica feliz em ver que seu novo equipamento permite que ela cause grandes danos. Os esqueletos são aparentemente infinitos, então Yuriko explica que a batalha continuará até que eles caiam. Yuriko não vai parar até conseguir o que quer, e seu dom chamado ganância a fortalece. Aisha exige saber o que aconteceu entre Yuriko e Wolf, porque ela tem certeza de que Wolf a tratou bem como professora. Retrospectiva. Yuriko se esforçou muito para aperfeiçoar suas habilidades, mas Wolf concluiu que seus poderes não eram para combate. Ele explicou que não é essencial que os de outro mundo desafiem o Lorde das Trevas, e que ela poderia ter uma vida normal. Yuriko rejeitou a ideia, pois sabia que este mundo precisava que o Lorde das Trevas fosse derrotado. Wolf reconheceu sua determinação e tinha certeza de que seu esforço valeria a pena um dia. Yuriko concorda que Wolf era um ótimo professor e adorava passar todo o tempo com ele. Tudo estava perfeito até que um dia, uma certa pessoa de outro mundo apareceu. Era uma outra garota, e por algum motivo, Wolf mudou completamente. Essa garota era um prodígio, e Wolf ficou obcecado em ensiná-la. Ele parou de dar atenção a Yuriko, mas ela continuou treinando duro para derrotar o Lorde das Trevas. Era o que dizia a si mesma, mas na verdade suas motivações eram bem diferentes. Ela, na verdade, esperava que todo o seu treinamento fizesse Wolf olhá-la novamente. No entanto, um dia, ao mostrar a Wolf o progresso que fizera, Yuriko ouviu Wolf dizer à nova garota que ela seria quem derrotaria o Lorde das Trevas. Wolf disse à garota que ela era quem ele esperava, e isso foi a gota d'água para Yuriko. Seu poder floresceu, como Wolf havia dito, mas foi pelo motivo errado. Yuriko eliminou a nova garota, fazendo Wolf enlouquecer, e Yuriko se tornou o que é hoje. Ela garantiu que seus poderes nunca teriam despertado se não fossem esses eventos, então ela ainda acredita Wolf por ensiná-la de alguma forma. Yuriko combina seus esqueletos num monstro maior, e explica que tirou a vida de uma garota inocente, simplesmente por ser consumida por seus desejos. Yuriko não se considera mais humana, então tudo o que resta é ela cair o mais fundo que puder. Wolf grita para todos fugirem, mas é tarde demais, pois Yuriko já decidiu que quer que todos morram. Ela lança seu ataque final, mas Daisy surge, colidindo com o templo em seu caixão novinho em folha. Daisy pediu apenas um caixão autopropelido, mas os anões superaram as expectativas com a criação. Daisy pede desculpas pela interrupção e nota que Yuriko se parece muito com uma certa pessoa. Ele instrui Melos a trazer alguém e Wolf fica chocado ao ver a velha. Yuriko fica ainda mais atordoada ao perceber que era a garota que ela eliminou. Daisy revela que já terminou de escrever a história da irmã mais nova, então agora é a vez de Yuriko. Todos ficam chocados ao saber que as duas são irmãs, e Daisy revela que a velha, chamada Hikari, contou tudo a eles. Com o pai, as duas garotas formavam uma família de 3. Hikari era doente desde criança, e Yuriko ficava ao seu lado, cuidando dela. Não importa o quão doente Hikari ficasse, Yuriko nunca a deixava. Yuriko diz a Hikari para parar de contar a história, mas Daisy já ouviu tudo e ficou tocado pela bondade de Yuriko. Yuriko tenta silenciá-lo também, mas a equipe de Daisy vem em sua defesa. Daisy se desculpa, pois é um autor e não pode perecer até terminar de escrever a história de Yuriko. Yuriko não suporta ser chamada de irmã mais velha gentil e revela a verdade. Ela, na verdade, sempre odiou Hikari porque ela roubou sua juventude. Yuriko não podia viver sua vida por causa de Hikari, então ficou feliz ao chegar a este novo mundo. Ela estava longe de Hikari, então pensou que finalmente poderia viver sua vida. No entanto, Hikari apareceu e tirou tudo dela novamente. Foi então que Yuriko decidiu que Hikari nunca mais tiraria nada dela. Yuriko declara que agora é gananciosa e que vai adquirir tudo o que quer. Daisy gostaria de saber o que ela quer, mas Yuriko já está farta dele. Ela tenta eliminar Daisy, mas Wolf o resgata e sofre o dano em seu lugar.
Wolf se desculpa por não ter visto a dor dela antes, mas Daisy diz pra ele ficar fora dessa situação. Ele não tem papel a desempenhar na história de amor que quer escrever. Daisy pergunta novamente o que Yuriko quer, mas ela apenas o ataca. Daisy não se intimida e explica que só quer escrever sobre o que ela realmente sente, então Yuriko finalmente cede. Um olhar ao passado mostra que Yuriko estava animada com sua formatura, mas o pai a ignorou para dar atenção a Hikari. Ele foi trabalhar e deixou Yuriko para cuidar da irmã. Yuriko sentiu inveja de outros alunos sendo parabenizados pela formatura e deixou Hikari sozinha para ir à sua própria formatura. Yuriko teve que aceitar que se formaria sozinha e se parabenizou. Naquela noite, o pai ficou furioso com Yuriko por deixar Hikari, pois ela quase morreu enquanto ela estava fora. O pai repreendeu Yuriko colocando toda a culpa nela, e não se importou nem um pouco com a formatura de Yuriko. Yuriko só queria ser mais vista e foi quando encontrou seu fim nas rodas do Truck-kun. Yuriko percebeu que seu desejo quase acabou com a vida da irmã, e ela apenas repetiu a mesma coisa neste mundo. Yuriko não se considera uma irmã mais velha, carinhosa de forma alguma. Ela só pensa que é gananciosa e horrível. Yuriko chora incontrolavelmente, mas Daisy aponta que não há uma pessoa neste mundo inteiro que não queira ser vista. Ele diz que Yuriko não é gananciosa de forma alguma, e é apenas uma garota gentil e um pouco desajeitada. Nesse momento, Hikari vai abraçar a irmã e se desculpa por não ter ideia do quão ruim as coisas estavam para ela. Daisy então revela porque Hikari foi invocada para este mundo em primeiro lugar. Acontece que Hikari ficou solitária sem Yuriko e perdeu a esperança num mundo sem ela. Embora Hikari seja uma velha agora, ela seguiu Yuriko até aqui só para vê-la novamente. Wolf percebe agora que falhou como professor e temos outro flashback de quando Hikari veio a este mundo. Yuriko ficou feliz em ver Hikari, mas estava preocupada com a doença dela. Felizmente, Hikari não sentia mais dor e Yuriko ficou feliz que a irmã não teria mais que sofrer. Acontece que Hikari prometeu ficar forte o suficiente para derrotar o Lorde das Trevas, desde que Wolf prometesse deixar Yuriko viver uma vida livre. Hikari percebeu que tirou a vida de Yuriko no mundo antigo, então queria que ela fosse feliz neste mundo. Isso faz Wolf perceber que as irmãs, na verdade, sempre se amaram. A história de amor de Daisy está finalmente completa e Wolf fica impressionado ao testemunhar o poder de Daisy em primeira mão. O monstro de Yuriko é destruído, e isso restaura a juventude de Hikari. Wolf também volta ao normal, assim como tudo o mais que foi prejudicado. As irmãs vão voltar para o mundo delas, então Yuriko se desculpa por tudo o que fez. O mais importante, porém, é que ela agradece a Wolf por permitir que ela aproveitasse um pouco de sua juventude. As duas irmãs dão as mãos e são teletransportadas. As duas voltam ao mundo delas e Hikari explica que teve um sonho muito longo. Ela está muito envergonhada para contar a Yuriko, mas Yuriko diz que elas têm bastante tempo para conversar sobre isso. Hikari concorda em contar e começa explicando que sonhou com um mundo distante, bem diferente deste. De volta aos anões, eles conseguem repelir o exército de lagartos e reivindicam a vitória. Doran os impede, porém, e declara que não é uma vitória até que Wolf e os outros voltem em segurança. Em outro lugar, o Papa é informado de que Daisy enviou outro ser de outro mundo de volta, e o Papa finalmente decidiu que Daisy é realmente quem ele esperava, aquele que será o salvador do mundo. De volta com Daisy, Wolf está pronto para voltar ao castelo, mas Tama aponta que ele nem fez nada durante a luta. Daisy não parece animado para voltar, e é porque ele percebeu que outra pessoa chegou. Nesse momento, o Anjo Caído da Miséria surge. Gula e Ganância foram derrotados, então Sengoku decide que terá que acabar com Daisy e seu grupo. Tama percebe que esse cara é muito poderoso, mas Wolf está surpreendentemente grato por sua aparição. Ele diz que se não fosse por Sengoku, ele não teria chance de se redimir. Wolf surpreende a todos com seu ataque poderoso, mas eles ficam chocados quando Sengoku explica que magia é ineficaz contra sua armadura. Os outros tentam derrubá-lo, mas Tama acaba sendo parada. Sengoku percebe que Tama é bem forte, mas lhe falta experiência. Sengoku acha uma pena ter que acabar com a vida dela, mas não tem outra escolha. Ele invoca sua espada e vai atacá-la, mas todos ficam chocados quando Neara resgata. O mais incrível é que a espada de Near destruiu completamente a de Sengoku. Sengoku fica muito impressionado, então diz a Near para aprimorar suas habilidades e vai embora. Tama agradece ao seu salvador e todos celebram. Uma festa é feita no retorno, mas Wolf se pergunta se era realmente certo invocarem pessoas de outros mundos.
Os invocados eram muito infelizes em seus mundos antigos e foram trazidos para este por razões egoístas, apenas para experimentar mais infelicidade. Lá fora, vemos que a garota misteriosa que continuamos vendo se aproxima do castelo. Lá dentro, Dazi encoraja Melos a falar com a garota monstro, mas ele tem o coração partido. Dazi consola Melos, mas fica absolutamente chocado quando a garota estranha passa direto por ele. Dazi percebe que é Satin e ela o cumprimenta. Dazi não poderia estar mais feliz em vê-la também neste mundo e mal pode esperar para contar a ela tudo o que passou. No entanto, primeiro, ele quer que eles cometam duplo desviver. Dazi quer que eles pulem de uma janela juntos, mas ela o impede. Satin aponta que Daisy mudou bastante desde a última vez que se viram, e ele parece muito mais animado agora. Dazi tenta desesperadamente dizer que não mudou, mas seus amigos chegam, pois estavam preocupados com ele. É claro para Satin que Dazi encontrou algo melhor que a morte neste mundo, então ela decidiu que não pode mais ficar com ele. Dazi tenta chamá-la, então as garotas percebem quem ela é. Satin já se foi, porém, e Dazi não consegue parar de tremer. No dia seguinte, todos agradecem ao anão que fez o novo equipamento deles. O nome dele é Rhodos, e as garotas dizem a Daisy para agradecê-lo pelo caixão que ele fez. Daisy ainda está completamente fora de si e murmura sobre dizer a Satin que ele não mudou nada. Nesse momento, Niar se lembra que quer perguntar a Roto sobre sua espada. Niar explica que ela conseguiu destruir a espada de um anjo caído, mesmo ele não sendo muito forte. Roto dá uma olhada na espada e diz a Niar que ela é grandiosa demais para ele. No entanto, Roto devolve a espada e diz a Niar que ele pode um dia se tornar um guerreiro digno da espada. Nesse momento, todos se assustam quando Dazi liga seu caixão. Rodo avisa que ele tem muito poder, então Dazi pode perder a vida se não for cuidadoso. Isso é o que Dazi realmente quer, então ele decide que essa noite vai pilotar até sua vida acabar. Dazi se despede enquanto parte e os outros o perseguem. Em outro lugar, o Homem de Smoking se pergunta por que Sengoku parece tão feliz. Satin chega e o Homem de Smoking fica surpreso ao ver que ela mesma está bem feliz. O Homem de Smoking reclama que restam apenas 5 anjos caídos, então Satin aponta que ele não faz nada e apenas se esconde no castelo. Satin confirmou que Daisy tem o poder de mudar este mundo, e ele é tão maravilhoso como sempre. Por causa disso, Daci é o único digno dela. De volta ao nosso grupo, as garotas estão chateadas porque perderam Daisy. Um cara surge do nada e explica que um certo herói fez sua parada ali antes de partir para o castelo do Lorde das Trevas. Isso foi algo muito importante para eles, então fizeram uma estátua do herói lutando contra o Lorde das Trevas. Tama, porém, aponta que parece que o herói está fugindo de um monstro. O cara explica que a estátua do herói deveria estar virada para o outro lado, mas um louco num veículo estranho acabou de colidir com ela. Nosso grupo quer ir atrás dele, mas o cara adverte contra isso porque Daisy foi em alta velocidade em direção ao santuário no fim da vila. Esse santuário leva a uma terra proibida chamada Orange, e é onde a Rainha das Fadas vive. O cara diz pra eles não se preocuparem com Daisy, pois ninguém pode entrar em Orange sem passar por algumas provações primeiro. No santuário, uma voz aterrorizante pergunta a Daisy se ele busca a proteção da rainha. A voz assume que Daisy não terá chance de passar nas provações, então diz pra ele voltar. Daisy apenas fica irritado e se esconde em seu caixão, mas o primeiro teste se aproxima rapidamente. É um teste de força, e a voz aterrorizante se revela um monstro gigante e poderoso. O monstro começa a falar sobre o quão assustador será seu teste, mas Daisy simplesmente passa direto por ele. Daisy então faz o mesmo para o teste de inteligência e o teste de espírito. O cara explica ao grupo que apenas o herói lendário passou por todas as 3 provações e recebeu a bênção da rainha. Annette está preocupada com Daisy, mas ninguém pensa que ele será capaz de passar nas provações. Eles estão, é claro, errados, pois Daisy passa nas provações e é teletransportado para algum lugar. A Rainha das Fadas o cumprimenta e explica que ele é apenas a segunda pessoa a chegar lá. Daisy assume que isso é um paraíso, o que significa que ele finalmente morreu, mas lhe dizem que este lugar se chama Orange. Algumas fadas gêmeas dizem para ele se curvar à rainha delas, mas Daisy as ignora. Ele derruba suas pílulas num lugar muito inconveniente, e isso deixa as gêmeas muito chateadas. A rainha se apresenta como Oberus, e explica que concede proteção a quem passou nas provações. Tudo o que ela quer é paz neste mundo, e agora é dever de Daisy aceitar sua proteção e realizar seu desejo. Ela só tem uma pergunta para ele, então perguntou a Daisy o que é preciso para salvar o mundo.
É confiança nos outros ou poder absoluto? As fadas esperam ansiosamente por sua resposta, mas Daisy apenas escolhe sua própria resposta e diz que quem ele confiava o deixou, então agora ele só quer morrer. Daisy é repreendido e parece pensar que foi levado para outro mundo novamente. Pedem para ele salvar este mundo também, mas nada importa para ele agora que perdeu sua alma gêmea, Sachan. Ele é completamente indiferente ao sofrimento dos outros e as gêmeas determinaram que estavam erradas sobre ele. A rainha ainda não tomou sua decisão, pois explica que ele tem a proteção de Ek, o espírito da árvore do mundo. Isso é algo muito importante, então a rainha se pergunta por que Eti escolheu Daisy. Ela exige saber que bênção Eti lhe deu, então Daisy explica que ela tornou suas pílulas infinitas. Daisy oferece a todos, mas as gêmeas já estão fartas dele. Elas querem mandá-lo de volta. Mas a rainha as lembra do herói lendário que veio antes dele. Ela escolheu dar-lhe sua proteção, mas ele falhou em trazer paz ao mundo. Agora o mundo só caiu mais no caos. Os elfos sagrados do norte se opuseram aos anjos caídos, e os incontáveis seres de outros mundos borraram as linhas entre o bem e o mal. A rainha determinou que não há nada que aqueles com corações justos possam fazer sobre esta situação. Daisy é diferente, e ela pensa que ele ter sido trazido ao mundo dela não foi um erro. Foi como se o outro mundo o tivesse empurrado para cá. A rainha explica a Daisy que ele será reunido com sua alma gêmea no fim de sua jornada. Ela não pede para ele salvar o mundo e, em vez disso, só quer que ele viva um pouco mais para que possa continuar sua jornada. Ela determinou que é isso que o mundo quer. Daisy assume que ela está tentando fazê-lo se sentir melhor, então ele agradece à Senhora Gigante. Seu presente de despedida é um apito que lhe dará a força das fadas sempre que estiverem em apuros. A rainha envia Daisy de volta ao seu mundo, mas as gêmeas se perguntam por que ela lhe daria um item tão poderoso. De volta ao grupo, as garotas se preocupam com Daisy e Nir se pergunta o que acontecerá se Daisy retornar. Ele foi rejeitado por sua alma gêmea, então elas se perguntam se a jornada deles juntos terá que terminar. Annette se recusa a aceitar essa ideia e é esmagada em duas por Daisy. Daisy se desculpa calmamente, mas o cara de antes fica horrorizado ao ver que Daisy causou ainda mais danos à estátua do herói. Daisy o ignora para soprar o apito da rainha, e uma das gêmeas é invocada. Daisy pede para ela consertar a estátua, mas ela recusa. A rainha deixa claro que era isso que ela queria dizer ao emprestar sua força a Daisy, e deseja sorte a Solulu. Nosso grupo se prepara para partir, e Solulu não consegue acreditar que sua vida tomou um rumo tão infeliz. Perto dali, Isha se pergunta por que Wolf não levou Daisy para ver o Papa. Então ele explica que eles erraram ao interferir em primeiro lugar. Em outro lugar, o Papa tem certeza de que o mundo quer algo de Daisy, mas ele não sabe se é paz ou caos. Todos os outros personagens da história pensam a mesma coisa, pois reconhecem que o destino deste mundo está nas mãos de Daisy. Daisy está alheio a tudo isso enquanto caminha pelo deserto e seu grupo empurra seu caixão para ele. Eles reclamam que é muito mais pesado que o antigo, mas notam que Daisy está muito sério. Ele olha para sua pulseira e apenas diz à sua equipe que é hora de continuar a jornada. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se no canal para mais vídeos.